Bem-vindo ao Caos! Hoje nós temos um convidado, além de internacional, como nós estamos elevando o padrão do nosso programa, o nosso convidado não é de Brasília, é o primeiro que não é do nosso quadradinho, que dá o ar da graça por aqui, contar toda a sua história. Evandro Carter, que já vai se apresentar. E seja bem-vindo, então, a esse episódio 20 do Caos Videocast. Aproveite que está aí, se inscreva no canal, toca no sininho para ser notificado. Siga-nos em nossas redes sociais, comentem, compartilhem e vamos juntos, né, Lucão? Boa noite, Jota. Boa noite, Evandro. Obrigado pela presença aí. A gente ficou muito feliz aí, né, com esse seu deslocamento, vindo para cá. Primeiro convidado de fora. Queria agradecer também, antes da gente começar, o sorológico, aquele apoio tradicional, teste de Covid, todo mundo limpinho, bonitinho, negativo pro Covid, e vamos nessa. Vamos nessa, atrás das máquinas, Paulo das Picapes, o Paulão das Menininhas, é nóis, Paulão, tamo junto. Evandro, apresente-se pra galera, quem és tu, meu rapaz? Bem, então eu sou Evandro Carter, obrigado aí por ceder esse espaço, né? Obrigado mesmo. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Trabalho com marketing e vendas, né? Palestras, cursos, consultorias, mentorias, tudo envolvendo marketing e negócios. Já viajei os 4 cantos do Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos como palestrante, professor, na Europa também. Mas nem sempre foi assim, né? Não comecei desse jeito, foi um longo caminho até chegar aí. Nós vamos começar do comecinho. Certo. E você vê que legal, né, gente? Olha que bacana. Ele fala Evandro Carter, olha que bonitinho que fica. Aí vem pra um cara do interior de São Paulo e fala Evandro Carter. Aí vem o Taubaté, São Paulo, Evandro Carter. E fica bonitinho o nome. Nós vamos vetar convidados com 2 R's em entrevista aqui. Ou vai ter que mudar do sobrenome. Ou vamos fazer um trabalho de Vamos fazer uma fono. Contratar uma fono. Vamos contratar uma fono pra ficar Pegar mais uma bonitinho. publi. Evandro, valeu demais você ter vindo aqui. É muito importante a sua presença aqui conosco, contar toda a sua história. Bom, você já deu um spoiler aí, né? Palestrante internacional, ajuda as pessoas a vender mais e tudo mais. Foi passear na Europa, nos Estados Unidos, né? Foi passear assim, né? Foi trabalhar. No Instagram é bonitinho, só passeia, mas é uma ralação. É O um que trampo. não vai pro Instagram é o mais legal. E já você vai contar como conseguiu fazer tudo isso, né? Certo. Que é a nossa intenção aqui, é como você organiza o seu caos. Certo. Mas como tudo começou? Quem de onde tu veio, para onde tu vai, qual é o seu limite, até onde você quer chegar, né, seus objetivos. Mas começou lá em Caxias do Sul, em 87, né? E isso aí, dia 23 de fevereiro de 87, o dia mais famoso, né, do calendário, DC. Bem, DC é ótimo. E, bom, eu nasci em Caxias do Sul, né, lá no único hospital que tinha na cidade na época, então todo mundo da minha época nasceu no mesmo lugar. E eu morava num lugar muito simples. E a gente teve alguns problemas, tipo a casa cair dentro do rio onde eu morava. Sério? Sim. Literalmente a casa caiu. Isso, dentro do rio Tega. E aí a gente teve que se mudar. E aí nós fomos para um outro lugar que meu pai comprou o terreno. Moramos numa barraca de lona por um tempo, alguns meses. Aí foi a história, porque eu não quero contar a história da pobreza, né? Tipo, meu Deus, coitado do Evandro, não é essa ideia. Né? E aí foi. E eu sempre fui uma criança muito agitada, muito difícil. E eu sempre disse que eu queria ser empresário. Desde criança, eu brincava de empresário. Eu brincava com a minha irmã, que eu tinha uma caixinha registradora, e ela batia na caixinha registradora e eu ia lá pegar o dinheiro no final do dia. Era essa era a intenção, pegar o dinheiro. O empresário é quem recolhe o dinheiro. E aí a gente brincava muito disso. Você tem mais irmãos ou só ela? Uma irmã, Uma irmã? mais velha, Uhum. que ela fala, há 12 anos ela fala que tem 34 anos. E aí essa minha irmã Eliane, e eu tenho ela, só ela de irmã, na verdade. Descobri há pouco que eu tenho um irmão só por parte de pai, mas acabou que eu não consegui colocar ele na minha rotina ainda, né? Então a gente se fala às vezes pelo Facebook ou pelo Instagram, legal. mas mais Que pelo bacana. Facebook, mas não convivo com ele. Mas lá de Lá de Caxias também. Caxias do Sul também descobrimos assim, tipo, muito por acaso, que é meu irmão. E aí... Caxias não é tão pequeno assim. Caxias tem 400 mil habitantes. Então. Não é pequeno, mas... Então, tá vendo? É pro ponto de você ter um irmão perdido pela cidade e não conseguir encontrar com o cara. É.
Meu pai, ligeiro. Malandro. Meu pai, malandro. E aí eu cresci sendo muito agitado. Eu incomodava tanto na escola e em casa que eu não tinha amigos, por exemplo. Então eu cresci muito sozinho. E pra mim não é um drama isso. Mas eu incomodava demais. Eu era muito agitado. E eu não tinha amigo porque ninguém ficava perto de mim. Né? Então, muito acelerado? Que... Isso, porque a galera que aprontava na escola, eles não conseguiam muito comigo, assim, porque eu era um pouco mais na frente, assim, sempre pensei um pouco mais na frente. Então eles iam fazer uma piada, eu sabia a resposta, eles iam aprontar um negócio, sabia como é que resolvia. Ele tava acima da turma do fundão, né? E aí eu fui indo nessa pegada, aí cheguei na adolescência, né? E na adolescência ali com 13 anos, mais ou menos, eu comecei a entender um pouco mais de negócio, eu comecei a vender picolé na rua, assim, vendia picolé, e aí tinha umas promoções, eu não sabia nada de marketing, porque eu tinha 13 anos, né, e aí eu comecei a fazer umas promoções de picolé, por exemplo, tipo, cada picolé era 50 centavos, aí eu falava que era R$2, vendia 2 por 1, e aí vendia como água, né, e foi. Aí ali eu juntei um dinheirinho e ganhei uma promoção, né? Por isso que eu fui para os Estados Unidos e falo inglês, porque eu ganhei uma promoção na rádio lá da cidade. Sim. E aí era um livro, um módulo da Wizard de inglês. Aí fui lá, aprendi, estudei o negócio, era um desafio que tinha que fazer. Aí comprei os outros módulos com o dinheiro que eu juntei dos picolés. E aí entrei pro ensino médio. No ensino médio não aconteceu muita coisa importante, relevante, não. Mas eu entrei pro mercado de trabalho, né? E aí o mercado formal de trabalho foi com 16 anos. E aí eu não sei se tem por aqui, mas tem o Walmart, que é o Big lá na minha cidade. Sim, tem. E eu era empacotador do Big, né? Tanto que hoje eu falo que tudo de ruim que acontecer tá tudo certo, porque quando eu era empacotador do Big era pior. Não tem como ser pior, não tem né? como ser pior, porque o empacotador do Big ficava mas foi- pegando carrinho o dia inteiro no Mas mercado. foi uma experiência bacana, não? Foi, na verdade, assim, para exercitar a paciência com os clientes, porque os clientes são muito agitados, eles não têm muito tempo, né? Eles não questionam muitas coisas, assim. Foi o meu primeiro contato com o público. Trabalhei lá, acho que 1 ano, mais ou menos. É porque teve um outro convidado que veio aqui, eu acho que o Kenny, o Roger, se não me Kenny engano. Roger. Ele também. Contador do Extra. Do Extra. Do Extra. E Extra. hoje eu vejo que era suave, porque eu trabalhava 5 horas por dia e eu achava que era o fim do mundo. Aí eu saí de lá e eu sempre morei com a minha mãe, né? Minha mãe, meus pais são separados, eu morava com a minha mãe. E ela passava as dela, assim, porque eu era muito terrível. E aí com... Não, peraí. Eu era muito terrível. Conta que terribilidade é essa, Desse mano? tamanho. Nossa. Ele tava reclamando que os clientes do Big eram muito agitados. Vamos lá. Aí, por exemplo, Dá uma ideia. eu não lavava a louça, eu escondia no forno. Se eu tinha preguiça de lavar minha roupa, era só pôr na máquina, tirar, entender? Eu botava a roupa no lixo. Lençol de cama, a mesma coisa. Um cara prático. Aí, teve uma Praticidade fase da muito. vida que eu pegava as xícaras sujas e jogava no muro atrás de casa. Aí um dia minha mãe foi chamada pela vizinha, a vizinha disse, você não vai querer essas xícaras, que daí eu vou lavar e vou ficar pra mim. Apanhei como se não houvesse amanhã. Mas é 1 milhão disso, eu tinha um fascínio pelo fogo, quase coloquei fogo na casa várias vezes. Assim, ó, muito louco, eu era muito, muito agitado mesmo. E de onde vinha essa coisa toda? De outras vidas, porque não tem muita explicação, porque na minha casa ninguém mundo todo tranquilo. mundo calmo, todo mundo super calmo, assim, zen. Não existe relatos na família, não há precedentes. Por isso é a data mais importante desse, né? Ele falou. Aí daí eu saí do Big e fui trabalhar numa fábrica de cadeiras. E aí eu trabalhava na produção pesada, assim, pesada, era uma fábrica de cadeira. Né? Então, Mas assim, na produção madeira, lá, e tal. fazia isso aí. E aí, ali eu comecei a entender que eu não queria aquele tipo de trabalho pra mim, né? Tá. E eu sempre falava pras pessoas, eu vou ser empresário, E ninguém dava bola, porque eu era terrível. Então, ninguém ligava pra mim. Isso é legal, né? Que E com os aí? picolés você já provou ali um pouco, né? Da ideia de negócio, né? Levantou um dinheirinho. E ali eu já percebi que é fácil ganhar dinheiro trabalhando. Né? Eu entendi que você pensa, quanto mais você pensa, mais você ganha. Tá. Né? Essa que é a lógica que eu trago até hoje. Aí, quando eu trabalhava nessa fábrica, eu tentei algumas promoções para passar para a área administrativa e tal, mas eu não tinha o menor preparo. E acabou que eu fui evoluindo dentro da fábrica de cadeira e morava com a minha mãe, como eu comentei. E nessa época eu saí do trabalho porque minha mãe estava com câncer, né? Isso há 18 anos atrás.
E nessa época ela acabou falecendo logo em seguida e eu entrei pra faculdade, foi tudo muito junto, assim, ela faleceu, eu entrei pra faculdade. E eu ganhei, aí quando eu entrei pra faculdade de administração, eu comecei a ter o salário de estagiário da época. Uhum. E por alguns fatores, né, alguns motivos, eu fui embora lá da casa onde eu morava com a minha mãe antes. E aí eu ganhava, por exemplo, R$600 de bolsa, pagava 300 de faculdade, 250 de aluguel e passava literalmente com R$50 o resto do mês, assim. Pô. E era muito apertado. Muito apertado, demais, assim. Então, teve fases, por exemplo, que eu e meu amigo, tem um amigo Eduardo Scalcon, a gente ia não sei se aqui tem, mas tem um buffet de cachorro-quente, a gente enchia o negócio do cachorro-quente e dividia em 5 partes pra comer a semana toda, por exemplo. E era de boa. A gente com R$50 fazia isso, comia, saía, ia pra festa todo final de semana. Fazia mágica. Era bizarro. Enrolava o dono do prédio, pagava um pouco atrasado, era assim, ó, bizarro. Aí eu comecei a me endireitar um pouquinho e aí fui pra faculdade. Daí eu comecei... me endireitar é ótimo. Aí eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego na área do marketing mesmo, né? Foi numa fábrica que faz acessórios pra carro lá e eu cuidava das comunidades do Orkut. Isso foi em 2008, mais ou menos. E aí eu trabalhava com isso e eu meio que comecei a agitar lá nas comunidades do Orkut e as pessoas queriam comprar da fábrica. E aí o fiscal tinha um problema, porque e-commerce não era uma realidade forte no Brasil ainda, né? E aí eles tinham que despachar, porque eu chegava com os pedidos no papel, assim, ó, tipo, tem que ligar pra essa pessoa que essa pessoa quer comprar e entregava pro comercial, eles se viravam. E aí trabalhei nessa empresa, acho que foi uns 2 anos mais ou menos, que é com acessórios. E trabalhei nessa empresa lá. Entrei no financeiro, né? O estágio era financeiro, porque eu vim da área administrativa. Deu 10 dias, o gerente diz, olha, pega tuas coisinhas e vai lá pro marketing. Você vai trabalhar lá. Você vai deixar a gente maluca aqui. Aí passei pro marketing. E aí... não sabe se foi uma promoção ou estava se livrando dele. Eu senti que eu tava passando os setores, assim, né? E aí veio a crise de 2009. E aí eu trabalhava à noite, porque era a hora que a internet funcionava melhor. E aí eles tiraram todo o turno da noite e eu saí de lá. Aí saí de lá e fui trabalhar na RGE, que é a CPFL Energia. Não sei se aqui é a CPFL Energia. Em São Paulo tem. Isso aí. E lá no Rio Grande do Sul se chama RGE, onde eu moro. E aí entrei como atendente do 0800, porque eu precisava trabalhar, precisava de grana para minhas coisas. E aí, quando você liga para desaforar porque cortaram a sua luz ou porque faltou luz, era eu que atendia. E aí era, olá, seja bem-vindo à RGE, explicava e fiquei um tempo lá. E aí depois desse tempo, eu conheci, por intermédio da RGE, um pessoal da Grendene, né, que é a empresa, meu último emprego de CLT, em nome do Senhor Jesus, que eu não preciso trabalhar de CLT. E eu trabalhei, daí fiz uma seleção na RGE, na Grendene, para trabalhar na Melissa Calçados no marketing. Pensei, nossa, meu paraíso, né? E aí imaginei o gay, adorava moda, tinha uma outra percepção do negócio. Pensei, nossa, vai ser tudo. Deus me livre. Deus me livre. Sabe que eu hoje, hoje eu tenho a mentalidade, a maturidade de pensar que eu era o problema. Porque é um negócio que sempre funcionou, uma das principais marcas do país, e eu não dava certo. Hoje eu penso muito nisso, né? Então, mas eu não conseguia me adaptar à rotina de fábrica, né? Tipo, porque é uma indústria, era a rotina de fábrica. Então era pedir a amostra errada. Tinha que mandar as coisas pros representantes, eu mandava pros representantes errados. Eu não me encaixava no negócio. E aí, quando eu saí da Grendene... Você não conseguia seguir um processo que já existia. Isso, eu não conseguia. Eu queria fazer tudo diferente. Teve uma vez que era pra pedir 3 pares. Você era questionador, assim? Nossa, o tempo todo. Tá. A ponto de, nos últimos dias que eu trabalhei, ninguém falava comigo, como na escola. Aí Esse é um padrão que você repete? Total, até hoje. Se a gente for amigo, vocês vão ver que em alguma hora vocês não vão me responder mais também. Acabou. Não tem mais. Acabou Evandro Carter em 2 semanas. Principalmente com gente mais organizada, mais centrada, que era o perfil de pessoas que trabalhavam na Grendene. Tanto. Aí, quando eu saí da Grendene, eu disse pro Juliano, né? Juliano, inclusive, meu marido. E meio pesado essa ele te atura. Né? Se obriga, né? Mas ele é extremamente Como é que ele é? Calmo, ele é calmo, igual essa planta que tá aí atrás de você. Ele não fala nada, ele faz assim, você tá nervoso, a gente conversa depois. Não, mas né, então, imagina se ele falasse igual a você. A gente já tinha se matado. Então, enrolado. Fights eternos pra ver quem que falava, né? Exato.
Inclusive fazem 18 anos que a gente tá junto, né? Ele me aguenta legal. 18 anos. Bacana, Antes de ser o meu. Evandro Carter, assim, ele já me aguentava. Antes era bem pior. Agora você já tá mais Não, é que agora eu tô calmo. ocupado, né? Eu trabalho o tempo todo, então é poucos momentos que eu tenho pra discutir com ele. Antes eu tinha o dia todo. Quando eu saí da Grendene... Coitado do menino. Nossa, o Julianinho, olha, tanto que chamam ele de Julianjo, né? Julianjo. Ele tem que ter um anjo pra andar. Porque... E aí todo mundo que conhece ele fala isso. E quando eu saí da Grendene, eu disse, olha, eu realmente nunca mais vou trabalhar pra ninguém. E eu peguei minha rescisão, que era muito boa, na verdade, né? Porque era um dinheiro pra mim. E pensei, o que eu vou fazer com isso? Aí comecei a procurar coisas pra trabalhar, né? Coisas pra fazer, queria ter uma empresa de alguma coisa. Pensei, tipo, vou abrir uma fábrica de chinelos. Aí comprei uma máquina de fazer chinelo. Aquelas máquinas. Comprei aquilo. e Era tava aquilo, tudo a de certo. fralda e a de caneca, né? Que Nossa, parecia eu no caí na de SBT. fralda e na vendia. de chinelo, nas duas. As duas. Aí nessa época eu comprei a de chinelo e pensei, tipo, nossa, vou estourar agora, né? Imagina, vou ser o número 1 do Derrubar Brasil. Havaianas. Aí comecei a procurar Vamos voltar ali, mas você teve a percepção do porquê saíam com você? Porque não era você que saía das empresas, né? Eram as empresas que Exato. Que se livravam. um amém, né? vá. Mas na época você entendia, assim, ou não? Você começou a entender Eu sabia isso? que eu era o errado. Eu Ah, sabia tá, que você eu era tinha o essa errado. consciência. Mas é ruim, né? Você chegar num lugar que você sabe que as pessoas dão graças a Deus quando você não vai. Mas eu acho que nem você deu o exemplo aí do financeiro, né? Eu acredito que os financeiros das empresas do Brasil afora não são muito diferentes, né? O pessoal ali, muito número, concentrado e tal. E você é um cara, um perfil completamente espontâneo, comunicativo. Então, assim, Nossa, não fazia é, piada. também vai da instituição que colocou o cara desse perfil lá, que não, viu. meia hora de Contrataram conversa você vê errado. que não tem nada a ver, né? Entendeu? Nem Deu toda pra- a culpa é minha. É, assim. Deu pra ver que não conversaram com ele pra contratar, né? Vai lá, porque Vai lá e em faz. 15 minutos já dava pra sacar que era pra outro setor. Era pro marketing. Exato. Tem essa questão de análise também. Né? E aí, quando eu saí da Grendene, comprei a tal da fábrica, a máquina de chinelo, fui atrás de comprar borracha, Nossa, não sim. consegui nada, porque não existe, né? Não tem como comprar o que eu queria. Aí disse, isso aqui não é pra mim. Botei pra vender lá num brechó, lá Tá. num brick, deixei a máquina lá, vendi um tempo depois. Aí, um dia assistindo televisão, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eu vi uma matéria falando assim, porque eu tava procurando muito, na verdade, o que eu ia fazer. Dizendo, tipo, agências de mídias sociais estão bombando agora e tal. Aí me deu o estalo, eu disse, vou abrir uma agência de marketing. Não era marketing, era de mídias sociais. Que Naquela era uma época, paradinha que 11 você já anos havia atrás. feito anteriormente. Isso. Lá, chamava de comunicação integrada ainda. Ou comunicação integrada ou mídias sociais. Aí fui pro Google procurar cursos para aprender a fazer aquilo como agência. E não tinha lá onde eu morava. Tinha só em São Paulo com a Marta Gabriel. Era uma série de cursos que tinha. Peguei o dinheiro da minha rescisão. Era exatamente o valor que eu precisava para ficar lá os 20 dias. Fazer os cursos e voltar. Né? Peguei todos. Não sobrou. Quando eu falo que não sobrou R$1, não sobrou R$1 do dinheiro. Né? Então botei todo o dinheiro lá, voltei. Aí quando eu voltei, aprendi tudo que eu precisava, voltei. E aí quando eu voltei, eu disse pro Juliano, vamos começar. Aí no vamos começar, eu não tinha um computador para fazer a arte, para fazer as coisas. Aí, como eu sempre fui muito comunicativo e conversava bem e convencia os clientes, persuadia os clientes muito bem, mesmo sem saber as coisas todas, eu comecei a ter um cliente aqui, outro cliente ali, outro cliente ali. E aí eu ia numa lan house chamada CyberFox, lá em Caxias do Sul. E eu fazia as artes lá no computador. e mandava pro meu e-mail, e aí em casa eu postava, porque eu não tinha um computador com os programas de edição. E aí eu fiquei quase um ano, né? Vai no CyberFox. Você ia produzir na lan house e Isso despachava aí. da sua casa. E já falava pros clientes que eu tinha uma equipe, né? De começo eu falava que eu tinha uma equipe, que o designer ia fazer. Eu tinha uma equipe. Exato. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ter, tipo, algumas pessoas que faziam pra gente e tal, mas eles ficavam em casa, porque eu não tinha um espaço físico. Tá, freelancers, assim. Exato. E aí, depois de passar um tempo, um cara que fazia sites, que era meu parceiro, porque eu comecei a vender umas coisas um pouco melhores, eu tinha que englobar site e tal. Ok. Porque eu sempre falei que o grande lance é você se vender, mas eu vou chegar lá. Aí eu comecei a vender uns projetos para umas marcas maiores, e aí precisava de site, e eu fiz vários projetos com esse rapaz aí, o José, lá da BF2. E aí, inclusive, o José comenta nesse vídeo, né? Fazendo favor. Claro. Por favor, né? Todos José? que ele está citando aqui, pode comentar e compartilhar para Senão todo a gente vai mundo. editar e tirar o nome de você. E aí o José me convidou para ir pro espaço dele, e aí nosso acordo seria de eu levava os meus clientes que eu já tinha e ele ganhava um percentual e vice-versa.
Aí foi, e as coisas começaram a evoluir, crescer. Eu tinha uma equipe, a gente começou a ficar apertado lá. Aí a gente foi pro meu escritório, que é onde é hoje, desde 2014, é no mesmo lugar. E aí as coisas só cresceram, só alavancaram. E aí eu comecei com essa coisa das palestras aí, dos cursos, porque como eu fui para São Paulo aprender umas coisas que ninguém sabia na minha região, quando eu cheguei em Caxias eu treinava a galera, mas eu era um péssimo gestor. Então eu tinha uma rotatividade alta na minha agência, porque eu era bem difícil de lidar. Como já contei. Aí as pessoas saíam e iam trabalhar em outras agências. Chegavam lá sabendo umas coisas que ninguém sabia. O dono dizia, de onde você sabe isso? Aí a pessoa dizia, foi o Evandro que me ensinou. Aí os donos de agência começaram a me chamar para ir treinar a equipe deles. Só que eu não sou uma pessoa dos números, do dinheiro, né? Eu ia. A pessoa me ligava, eu ia lá. Beleza, tô aí. Treinar. Chegou um tempo que eu ficava, 3, 4 tardes por semana nas agências. Aí um dia Juliano, que é o do financeiro, disse, vamos cobrar. Eu disse, imagina, pra que cobrar? Ele disse, vamos. Pra que cobrar? Você precisa comer. Aí, Pagar o aluguel. Pagar o aluguel, essas coisas. ele disse, vamos cobrar, não tem essa, aí vamos cobrar. Daí começamos a criar a ideia de treinar as agências, né? Mas eu não entendia que isso era um curso, eu nunca tinha tido esse insight. Você não entendia que isso era uma profissão, né? Exato, não Inclusive. sabia, porque lá na minha cidade ninguém fazia isso. Estava contribuindo, estava ajudando. Eu achava que era todo mundo tinha que ser legal, entendeu? Eu pensava isso. O Juliano ficava louco comigo. Aí a gente começou a fazer isso e logo em seguida começou a ter mais demanda, assim, mas de pessoas de agência que queriam. E aí a gente começou com os cursos, né? E aí fazia os cursos, eu fazia toda uma divulgação dos cursos e tal. E em mídias sociais. Em mídias sociais. E textos persuasivos, marketing para pequenos negócios e tal. Porque daí vai criando, né? Porque aí vira uma indústria de cursos. Aí você cria vários cursos, estuda para aquilo, fica bom naquilo, ensina aquilo para as pessoas, dá um acompanhamento. É assim que eu faço. E aí foi os cursos que em 2016, 2017 ali, todo sábado e domingo tinha curso. Era assim, enlouquecedor, porque tinha agência durante a semana e os cursos no final de semana. Só que não dava tanto dinheiro. E eu comecei a me questionar o porquê que eu não ganho dinheiro. Porque eu via as pessoas de fora ganhando dinheiro com isso. De fora que eu digo em São Paulo, no Rio, em Minas. Sim. E lá eu não conseguia ganhar dinheiro. E aí eu comecei a entender que o lance não estava em fazer os cursos. Porque eu cobrava barato, era 300 pila um curso, por exemplo. Né, pra sábado e domingo. Daí tinha que pagar hotel, porque era bastante gente. Alimentação, tudo isso pras pessoas, né? E alguns pagavam depois. Eram umas coisas que o Juliano me matava. Às vezes tinha, 20 pagantes, tinha 50 pessoas na porta. E dizia, não, só vem. Cortesia. E o Juliano realmente vai pro céu. E aí a gente fazia muito isso. E eu comecei a entender que não era esse o lance. E aí começou a ficar muito forte ali em 2017 essa onda de influenciadores, né? Por causa que o Instagram cresceu. Sim. Aí lá na minha cidade começou a ter um blogueiro, outra blogueira, um outro, que nem falava influenciador, falava blogueiro naquela época, né? E aí, o que eu disse? Vou ganhar dinheiro com isso. Aí os cursos rodando, a agência rodando, pensei, vou ter tempo para isso. Só que como eu era uma pessoa que eu não me posicionava bem nas redes sociais e na sociedade, porque eu não vim da sociedade, né? Eu não era uma pessoa que tinha amigos da sociedade, alta sociedade. Você veio de baixo, né? Isso aí. Eu não era convidado para isso. E para essas coisas, assim, eu não era convidado para eventos, para lançamentos. E eu lembro muito nitidamente que eu sempre dizia, nossa, o meu sonho é o dia que abrir um lugar, eles me convidarem pra ir lá, pra eu postar no meu Instagram. E aí naquela época eu tinha 200 seguidores, 300, né, porque era só a galera que ia nos cursos mesmo. E aí nunca ninguém me chamava, assim. Eu lembro de, se você pegar no meu Instagram, tem lá eu me oferecendo pras lojas, lugares, eu sei que vai ter uma inauguração, gostaria que eu fosse e tal. Ninguém respondia. E eu pensava assim, calma, um dia vocês vão me ligar. Calma. Até que esse dia chegou. Aí eu comecei a ver que aquilo não dava muito dinheiro. Um minuto. Claro. Quando você não recebia a não resposta já é uma resposta, né? Exato. Então, quando você recebia essas negativas, como que você lidava com isso, você com você mesmo? No fundo, morria de ódio. Lá no fundo mesmo. Eu morria de ódio. Mas eu sabia que se eu fosse lá desaforar a pessoa, responder o que eu queria... Ia ser pior. Ia ser pior. Então, eu só dizia, ok, obrigado. Só isso.
né? Inclusive, é muito bizarro, porque hoje essas lojas aí me pagam ou mostrar um lançamento deles. E eu penso, agora eu sirvo. Mas, claro, é negócio, É business. Business. Né? Então, e eles também estavam certos, né? Senão daqui a pouco ia ter 50 Evandros lá e não é o que eles precisam pro negócio deles, porque hoje eu também barro os meus clientes. Eu digo, não vai fazer com esse, não vai fazer com esse, não vai fazer. Então, hoje eu consegui virar o jogo, na verdade, né? Mas você falou outra coisa também, que eu deixei escapar. Ele fala rápido, né? Vou falar mais devagar. Muita coisa e muito rápido. E você falou assim, eu era um péssimo gestor e passou por isso embora, foi embora. Não, volta lá, como assim? Quando que você percebeu que você era um péssimo gestor? Quando eu melhorei. Quando eu comecei a perceber que nem todo mundo tem o mesmo ritmo que eu tenho, que é de falar rápido, fazer rápido, pensar rápido, dar resposta rápido, né? E que cada pessoa é um pouquinho diferente, e cada departamento da minha agência tem que ter pessoas diferentes, que nem todo mundo pode ser criativo, que nem todo mundo pode ser analítico. Então eu comecei a entender que as pessoas diferentes precisam de tratamentos diferentes. Quando você foi buscar mais conhecimento, isso... Porque eu comecei a estudar sobre gestão, tentei ler livros, mas não consigo, porque eu passava o olho pensando em outra coisa, completamente diferente. O que eu vou jantar hoje? Virava uma tortura tentar ler. E aí não tinha muita coisa no YouTube, então eu comecei a comprar alguns cursos, né? E várias vezes como eu não tenho muita paciência, eu tentava comprar um curso VIP só pra mim de algumas horas, que eu não sabia que isso era uma mentoria. Né? Eu dizia pra pessoa do curso, tipo, você pode me vender 3 horas do seu tempo pra me ensinar tal coisa? E o mais bizarro é que até hoje as pessoas dizem que não, que ou eu vou no curso ou não tem. Muitas pessoas que eu procuro até hoje não tem Não isso. tem essa flexibilização. Eu penso, olha, tá perdendo dinheiro. E você já tem. Total, se você quiser comprar 1 hora, agora meu Pix é 011. E aí eu fui aprendendo e entendendo como que é a gestão de uma empresa. Se você não treinar a pessoa, ela não vai fazer como você quer. Se você não disser o que você quer, ela não vai fazer como você quer. Né? Eu comecei a entender que isso era o importante que fazia o negócio funcionar. E aí quando eu mudei isso e eu parei de gritar e surtar com as pessoas porque elas não faziam o que eu tinha imaginado, mas eu não tinha falado, mas quando elas começaram a ficar. Mas quando elas saíam da agência lá no início, você não entendia. Você achava, é fraco, não aguentou. Claro, eu falava isso pra todo mundo. Dizia, fulano não contrata, que o fulano não faz nada. Não, tem os que não fazem nada. Tem os que não fazem nada. Tem, né? Que eu sou louco, surtado, grito com as pessoas, bloqueio no Instagram, no WhatsApp, por tudo, sim. Mas tem os que não fazem. Mas que ela não fazia, não fazia. Mas que não fazia, não fazia. Ou quando fazia, eu tinha que ir lá e refazer e ainda pedir desculpa pro cliente porque tinha sido mal feito. Tá. Né? Então, aí eu fui aprendendo que não é assim que funciona. Fui entendendo um pouco mais sobre modelos de gestão. Né? Então, até que hoje a gente chegou, para mim, na melhor fase de gestão, que é dar responsabilidade, treinar a pessoa. Eu deixo as pessoas livres, então a gente não tem um horário de trabalho. Eu tenho um escritório que está disponível para elas, não tem um horário. Elas precisam entregar as tarefas. De onde elas fazem, não me interessa. Eu tive uma menina que trabalhou com a gente agora, foi a Tainara, inclusive. Tainara, inclusive, um beijo, adoro você. A Tainara, eu acho que eu vi a Tainara umas 10 vezes em 2 anos e meio. E a Tainara foi a melhor pessoa que trabalhou com a gente nos anúncios, no tráfego, que é uma coisa muito difícil de achar as pessoas. Tainara foi a melhor pessoa e foi a que eu menos vi. Né? Então eu não acredito que você estar junto todo dia, o tempo todo, é o que vai fazer você ter um resultado melhor. Né? Então eu gosto muito dessa coisa da liberdade. O Juliano, por exemplo, já sofre, porque o Juliano já pensa diferente, porque ele é analítico. Tem que estar ali no olho dele trabalhando o tempo todo. Se abrir um WhatsApp, o Juliano já fica assim... O que tá fazendo ali que não tá trabalhando? Tô pagando essa hora e ele está vendo piada no WhatsApp. E eu digo, Juliano, relaxa, tá tudo certo. Hoje, por exemplo, a gente tem o Charles, que faz o tráfego também, coincidentemente. Charles chega às 11h30 da manhã, 3 horas... Cadê a Tainara? A Tainara evoluiu, na verdade, tem um negócio próprio agora que bacana. E inclusive eu mando cliente pra ela, porque eu não tenho esse ranço. Se a pessoa trabalha certinho, eu mando. Mas se não trabalha... Mas ela tem que comentar no vídeo aqui, assistir. Tainara, por favor, né? Senão vão achar que você não existe. Senão eles vão achar que você não existe. E aí a gente tem o Charles chega 10h30, 11 horas, toma um café, fica por lá, já almoça, já engata o almoço, revisa os anúncios, as coisas que precisa, vai embora. Hoje eu liguei pra ele, era 4 da tarde, eu acho, e ele não me atendeu. Eu disse, tá onde? Mandei um áudio pra ele. E ele disse, tô estendendo a roupa aqui em casa. E o trabalho do Charles é excepcional, é incrível. E é por isso que eu acho que não precisa estar no lugar para trabalhar. Porque eu penso,
sei lá, tem gente que acorda 5 da manhã pra se arrumar, tomar um banho, tomar café. As meninas, sei lá, as meninas, eu tenho meninos também lá, se maquia, se arruma, faz o cabelo, pega o ônibus ou pega um Uber, um estresse gigantesco que não precisa Pra ir pro pra trabalho. chegar lá, sentar e abrir um computador e ficar digitando o dia todo. Gente, faz isso em casa de pijama. Uhum. Não Mas tem Tem muito lógica, sentido, né? né? Tem que simplificar, na minha Acho que a opinião. pandemia deu uma forçada nisso, né? Uma acelerada, assim, porque acho que todo mundo muito resistente a esse modelo, né? Mas eu acho que que não, muita mas coisa é assim. rodou, né? Já era uma evolução natural, Já, mas que ia demorar pra caralho. eu A acho pandemia que- veio e falou, não, vai ser agora. Agora. E eu até confesso que lá no escritório eu fico agoniado quando tem muita gente, porque às vezes tá meio quase todo mundo lá. Aham. Eu fico agoniado porque é um barulhão, uma gentarada, e passa o outro, e um pede café, daí o outro grita, daí o outro vai no mercado. Não consigo. Eu gosto de ficar sozinho. Eu amo quando não tem ninguém no escritório. Amo quando não tem ninguém, mas tem um lugarzinho deles lá. Quando vão, pode sentar lá. Bacana. Né? E aí eu me tornei esse gestor hoje, e eu vejo que tem funcionado muito mais. Embora quem saia de lá saia falando que eu sou surtado, porque às vezes precisa. Porque a gente trabalha com prazo. Né? Então não me fala que você vai me entregar hoje se você não vai me entregar hoje. Né? Funciona assim. Então eu sempre digo, é tudo muito liberal. O que você quiser, você pode fazer. Mas a hora que o meu telefone tocar e um cliente reclamar, a coisa muda no mesmo instante. Né? Então eu faço muito. Pra mim, essa é a lógica do negócio. E no meu caso, tem funcionado muito. Até porque eu não tenho muito tempo, porque eu tenho outro trabalho, que daí é do Evandro Carter, né? Que é uma marca. E aí eu não consigo ficar o tempo todo na agência mais. Sim. Então tem que ser muito mais controlado o meu tempo na agência hoje. Mas tem uma parte legal que ele contou até agora, na velocidade 2, né? Quem colocar o vídeo na velocidade 2 não vai vai dar conseguir pra ouvir. entender. Eu tenho esse péssimo hábito de falar rápido. Não, mas Não, tá mas ótimo, é tá bacana, tá ótimo. A proatividade na questão de aprender, ir lá e aplicar. Ou aplicar antes e depois ir lá aprender. Você fica nesse jogo o Exato. tempo todo, né? Sim. Desde o começo da sua história. É vai legal lá e isso, faz, aprender um negócio diferente. Aí vai lá e estuda. Ou se não vai lá e estuda, volta e aplica um negócio diferente. A gente tem percebido, né, nos convidados que passam aqui, essa questão da aplicação, sabe? O cara, ele aprende e aplica, né? E a gente vê que isso faz a diferença, que muita gente que aprende, aprendendo. É agoniante. Né? E, Quem cara, aí só vira fica estudando. com a cabeça cheia de coisa e... Aí bagunça mais ainda. Sim. Na verdade, muita informação bagunça se você não alinha ela. Né? Hoje, os meus alunos, o que eu mais. E os que eu brigo mesmo são os que eu vejo que tem potencial e não fazem. E eu fico abismado que a galera compra as coisas, né? Minhas coisas e dos outros. Aprende e não aplica. Né? Aprende, chega na hora de. Vamos fazer? Não sei, vou pensar. Ai, eu já fico louco da vida porque eu não sou assim. Mas aprendi que nem todo mundo é assim. Depois você vai evoluir, mas eu queria deixar aqui pra gente não deixar, né, de falar dessa questão da coragem, né, cara? De ir pra cima, de vender uma coisa que não tá 100% pronta, né? E a gente ouviu aqui muitas vezes essa conversa sobre perfeccionismo, né? E a pessoa vai ali e fica preparando. E nunca tá pronto, nunca atinge, né? Sim. E você parece ser um cara, assim, desprendido, cara. Pegou a ideia, já, vamos ver, vamos articular. E eu já vendo e tô terminando aqui, né? E isso é legal, acho que isso... A gente percebe que esse tipo de comportamento moveu muitas das pessoas que sentaram aqui, né, Jota? Sim. Das que passaram aqui. Então, só a gente vai conversando aí, vamos Tem que depois ser falar assim. mais disso. Teve a ideia, vendeu. Depois que vendeu, tem que entregar. É simples assim. Vende, entrega. Vende. Quem que dorme hoje em dia? Não precisa. Monta de madrugada e entrega de manhã. Tudo Tá certo. tudo bem. Tudo certo. O negócio Legal, é vender. O né? negócio é vender. O negócio é fazer o Pix estourar o celular. Assim, Mas ele tá seguindo o sonho de criança, né? Sim. Que ele ia lá e recolhia o dinheiro da irmã no final do dia, o empresário. Meu extrato do Pix aí que eu tô falando hoje. Lá do Pix. Mas é muito legal, porque a história é a mesma desde criança. Eu quero Sim. ser o empresário e no final da tarde vou buscar o dinheiro. Por isso que o eu dinheiro. vendo e já vou fazendo. E os clientes que não me pagam, eu fico em cima, assim, conseguiu, tá, abre o celular aí, me paga, vai. Eu não tenho dó, porque eu entrego um negócio muito bom e a pessoa tem que me pagar. Se não me pagou, eu me vingo. De um jeito ou do outro. Esses dias eu tive um cliente que era de um segmento lá, ele comprou um curso, fez o curso e não queria pagar. E ele trabalhava com um negócio X.
E aí eu liguei Pode falar, a gente não conta pra ninguém, não. Claro, óbvio. Mas, inclusive eu sei que ele vai assistir isso, porque ele vê todas as minhas coisas. E aí eu liguei lá e fiz uma encomenda do exato valor que ele me devia. E não fui buscar. E era perecível, ele teve que pôr fora. Claro, ele tinha margem de lucro dele, mas ele não me pagou, mas ele teve um prejuízo. Ele não te pagou, mas ele te pagou. Porque eu fiquei, 7 meses trabalhando pra ele, de graça. Então, né, nada mais justo. Aí agora ele que pode viver a vida dele. Tá tudo certo agora. Agora eu perdoo ele. Ele pode até comprar outro curso agora. Agora ele pode... À vista daí, né? Aí não Pagamento adiantado. aí não me vem com papinho de depois eu te pago porque eu sou referência na cidade. E como funciona a tua agência lá? Ela funciona só Caxias? Ela abrange o Rio Grande do Sul todo ou a parte sul toda? Qual que é a abrangência dela? O que vocês fazem lá na agência? Atualmente, a gente tem Que a agência saiu daí de dentro da tua cabeça também, Sim, né? Que começou a trabalhar com o negócio Sim. quando não existia nada. Exatamente isso. Hoje a gente trabalha 80% focado em 2 negócios que me rendem muito bem para a imagem de Evandro Carter e para os negócios. Eu trabalho ou com franquias, né? E aí eu atendo as lojas e posso explicar a estratégia que eu uso, que não tem segredo nenhum. E também e-commerces, porque eu tenho uma galera muito boa de tráfego, então e-commerce a gente faz voar, se o e-commerce é bom. Né? E também as franquias. E aí eu tenho estratégias diferentes para ambos, né? E para mim são como se fossem 2 produtos, um produto de atender franquias e um produto de atender e-commerces, porque isso me economiza muito esforço, eu não fico inventando coisas para fazer. Quando eu faço um negócio para todas as franquias é o mesmo. Já tem um processo para um, processo para outro. Então hoje 80% dos nossos Aquele negócios... cara que não seguiu os processos direito lá na Grandênio. O empresário falou alto. O empresário criou 2 processos ali. É que eu fui aprendendo a transformar tudo em produto. E produto é processo, né? Empacotando tudo, né? Então hoje é tudo muito pensado, né? E tudo muito descrito, inclusive. Porque às vezes troca a pessoa que faz, a pessoa lê o manual, digamos assim. Já tá pronto. E ela sabe o que tem que fazer. Né? E eu explico, ensino. Mas hoje o nosso grande foco é isso. Eu tenho clientes que não são desse segmento, né? Para a agência. Mas é 20%, nem isso, do nosso faturamento hoje. 80% fica com as franquias e com e-commerce. Que é muito mais fácil de trabalhar, inclusive. Recomendo para quem tem agência, foquem em franquia e e-commerce. O crescimento é exponencial. Assim, o que a gente faturava antes, o que a gente fatura agora com muito menos trabalho. É absurdo. Deixa eu te perguntar. Você falou da questão do Evandro Carter, é uma marca, né? Como é que foi essa sacada para você? Você vinha com a agência, era minha empresa, total. E como é que foi a sacada? Cara, certo. Sou eu, o troço é comigo, é meu nome e eu vou transformar isso numa marca. Como é que foi isso? Bom, teve um episódio que deu início a tudo isso, que foi meu canal do YouTube. Que inclusive não vão lá olhar, né? Não é um golpe de marketing para vocês irem lá olhar. Não é um golpe de marketing, eu juro. É muito ruim, meus vídeos lá são muito ruins. E eu achava que para eu ser famoso, ser chamado na minha cidade, nas coisas todas, eu precisava ser YouTuber famoso. Porque era a lógica do que existia naquela época. E eu coloquei uns vídeos no YouTube, e aí um dia eu recebi lá no sininho, assim, uma notificação de uma mensagem no canal. E até então eu só tinha agência, dava os cursinhos ali, e a gente não tinha dinheiro pra sobrar, assim, né? Eu e o Juliano, era bem apertado ainda pra pagar as contas. Eu lembro que a gente tinha um carro, um Corsa. Corsa que tinha parte de... Eu não dirijo, não entendo de carro. Tinha aquela parte de trás pra colocar as malas. É um Corsa sedã. Isso aí. E aquele bendito carro caía o vidro do meu lado. E aí tinha que abrir a porta, erguer o vidro. Era osso naquela época. Mas eu ia igual. Ai, imagina, né? Tinha que andar de carro. Claro. Aí, um dia eu recebi uma notificação no meu sininho lá, e era uma mensagem de uma moça falando assim: oi, eu sou assistente do Roberto Justus, e ele viu um vídeo teu e gostaria de te convidar para um evento, para um programa. Aí eu pensei, alguém tá me trollando, né? Porque o perfil da pessoa não tinha nada no YouTube, não tinha nada. O que você falava O que tinha nesses vídeos? Não, diquinha de dica, assim, tipo, pra você vender mais, faz isso. Coloca aí Deus me livre. Deus, eu tinha até outra Já cor era naquela... sobre vendas. Já era sobre vendas, sobre marketing. Mas eu tinha até outra cor, outro formato. É outra pessoa. Era outro Evandro. Antes da não era o Carter ainda. Antes da harmonização facial, que isso aqui é tudo preenchimento. Aí, inclusive, obrigado, doutor Jader. Aí, E se não comentar, doutor Jader, vai ser... 7 anos de azar. Vai ser cortado na edição.
Aí eu pensei, tipo, não vou nem responder, né? Nem falei pro Juliano. Deixei pra lá. Porque tinha uns comentários que eram muito pesados que eu recebia naquela época da galera da minha cidade, porque eu tava crescendo tecnicamente, porque eu aparecia mais. Só que eu ainda não tinha me dado conta que aparecer é um dos fatores. E aí eu não dei bola, deixei pra lá. Minha irmã, Eliane, né, essa de 34 anos há 12 anos, ela trabalhava comigo na época, fazia o atendimento da agência, de telefone e tal, e organizava umas coisas que eu precisava. E aí, uma hora ela me ligou, ligaram, ela atendeu e ela disse assim, tem uma pessoa do Roberto Justus aqui querendo falar com você. Eu disse, desliga que isso aí é trote. Mas a minha irmã, mais esperta do que eu, falou com a moça e mandou meus documentos. Aí eis que emitiram a passagem, né, pra mim. E aí a hospedagem, translado, tudo certinho. E aí eu pensei, tipo, nossa, alguém tá querendo me trollar master, assim. Tá gastando uma grana, né? Porque eu já tinha meus inimiguinhos, assim, a galerinha que tava Os inimigos já estavam formados. Já né? tinham... Inclusive, eu descobri esses dias que tem um grupo no WhatsApp lá na minha cidade que se chama Falar Mal de Evandro. Existe, eu recebi os prints, é bizarro. Isso também é marketing. Também eu gosto. Te favorece. Eu quero que fale muito mal pra todo mundo que ouvir mal, ir lá olhar e ver que é bom e ficar por lá e comprar de mim. Então, pior é se ninguém falar, né? Exatamente. Falem bem mal, eu gosto. Inclusive, posso mandar várias coisas pra vocês falarem mais, hein? Aí, eis que a pessoa emitiram lá, aí eu liguei na Gol pra ver se a passagem era real. Liguei no hotel pra ver se era real. Liguei na empresa que ia levar, fazer o transporte, tudo real. Eu disse, nossa, mas essa é a pessoa que tá me trollando aqui, tem dinheiro, hein? Tá aqui, hein? Outro nível. Bom, né? Como eu não tinha experiência nenhuma, eu peguei minha mochilinha e fui, que eu tinha ido pra São Paulo só uma vez estudar com a Marta Gabriel. Sim. Peguei e fui, cheguei no hotel. Nossa, era um hotel, acho que um dos mais caros que eu já tinha visto até aquela época, assim. Eu não sabia entrar no quarto, que é a primeira vez que eu tinha pego um hotel de cartãozinho. E aí, tanto que eu fiquei esperando a moça me dar chave na recepção. Um tempo. Aí ela me entregou e eu nunca tinha visto aquilo. Daí depois ela me explicou como é que funcionava. Cheguei na porta. Não funcionou, porque não tinha magnetizado. Fiquei. Enfim, daí consegui entrar no hotel, tudo certo. Eu não sabia que as coisas do hotel tinha que pagar. Então eu comi tudo. Chegou lá, legal. Nossa, eu entrei comendo M&M's, né? Aquele é de ouro, né, no hotel, né? Porque, meu, não tem explicação, né? O preço do M&M. Eu tenho criança pequena, meu filho chega assim... Você entra primeiro e esconde os M&M. Rapaz, a filha compra um caminhão de M&M pra você, que é mais barato que esse saquinho aí. Aí fui no outro dia, lá no endereço que tinha me dado, era um prédio gigantesco, assim. E muito inocentemente cheguei na recepção e disse, oi, eu queria falar com o Roberto Justus. A menina fez exatamente assim. Ela tinha visto que eu cheguei, não deu muita bola, porque eu também acho que eu não daria muita bola pra mim se me chegar. Aí ela fez assim, oi? Ele disse que o Roberto Justus, ele me chamou, muito inocente. Tava esperando. Né? Ele me chamou, ele marcou um horário comigo às 8h15. Aí ela me olhou, deu uma risadinha e ligou pra alguém. Assim, ela nem falou nada, ela só ligou pra alguém. Daí veio uma moça, me buscou. A gente foi pra uma sala, passei por interrogatório, como se fosse entrar pro Big Brother, ou sei lá, pra o serviço secreto dos Estados Unidos. Tudo, perguntou tudo. Aí ela acabou e disse, se você aguarda aqui, pensei, tipo, nossa, agora ele vai vir já me gravando, né? Aí veio outra mulher, abriu a porta, eu pensei, ai, que inferno, né? Mas vamos lá. Aí ela perguntou meio que as mesmas coisas de novo, daí hoje eu entendo por que fizeram isso, né? Pra comparar as informações, e foi mais uns 45 minutos de conversa com essa mulher, mas era só pergunta, assim, tal coisa. E se eu me enrolava, ela já me mandava outra pergunta no ato, assim. Aí eu pensei, uma hora eu cheguei a pensar, tipo, nossa senhora, que mal educada, né? Mas hoje... Aí ela, tipo, moça, e o Roberto? Tá vendo? Cadê o seu Roberto? Aí ela acabou, né? Ela acabou a pergunta, fechou a pastinha. E era uma pastinha preta, nunca vou esquecer. Tinha uma pastinha preta, tinha um logotipo de verniz, assim, bem bonitinha a pastinha. Daí eu pensei, tipo, bom, não vai dar em nada. Porque ela disse, bom, então tá, Evandro, muito obrigado, né? Pode ir por aquele elevador ali. Que eu não me dei conta que não era o elevador que eu tinha entrado. E aí era um outro elevador, tipo, super discreto, não dava pra ver, assim, na parede, era bem legal. Aí eu entrei, quando eu entrei, quase chorei, assim, né? Eu tento não chorar nos negócios, mas eu quase chorei. Pensei, tipo, que inferno, né? Era um trote mesmo. Aí, mas eu inocentemente pensei, ai, mentalidade de pobre é osso, né? Eu pensei que era o Luciano Huck. Pensei que era um quadro pra pegar. Tipo, o Luciano Huck tava fazendo muito isso de chamar as pessoas e botar. Eu pensei, tipo, nossa, agora eu vou sair na cara do Luciano Huck. Quando abri o elevador, né? Porque eu só tinha um botão pra apertar no elevador. Quando abri o elevador, tava o Roberto Justus na minha frente.
Daí ele disse, oi, Evandro, que bom te encontrar e tal. E eu pensei assim, gente, agora a pegadinha vem forte, né? Pensei, O cara tava focado tava focado no meme. na pegadinha. No meme. Aí eu fingi costume, né? Tipo, oi, tudo bom? Tremendo, desmaiando. morrendo, pressão, nem tinha mais. Eu tinha estourado as veias todas. Aí ele disse, não, senta aqui, vamos conversar. Ele me perguntou tudo de novo. Aí quase que eu disse pra ele, né, mano? Não te As passaram? tuas duas funcionárias são péssimas, pode demitir elas. Faz 2 horas que eu tô conversando. Tá demitido. Mais um pouco se conversasse comigo, eu ia perguntar se era psicólogo, né? Porque eu nunca vi tanto conversar. Tá, conversamos, ele disse, deixa eu ver sua apresentação. Aí ele começou a pedir dos números, das coisas todas, tipo, da onde você tirou essa informação? Da onde tirou essa informação? E eu tinha as fontes de tudo, né? Porque eu também levei, porque eu vim, claro. da onde eu vim, a gente tem que provar as informações que a gente tem. Aí eu mostrei tudo, ele disse, não, beleza, muito obrigado, a gente vai fazer então. Daí fechamos lá um acordo, né? Que daí já passei para outra pessoa, inclusive. E aí a gente fechou um acordo que era um projeto que é a Academia do Roy, né? Que é um curso que ele e o Sérgio Lima têm. E é um treinamento de executivos e pessoas do marketing de alto escalão, assim, sabe? Tipo, tanto que quando tem o curso, assim, quando tem o evento, parece um show da Madonna, assim, porque é uma estrutura de luz gigantesca, de áudio gigantesco, telas de projeção e tal. Tipo, várias telas de retorno, uma tela que alguém fica falando Estilo com do você. caos aqui. Tipo isso. Na verdade, não tão evoluído quanto isso, mas algo que me impressionou. E aí, imaginei a primeira vez, né, indo fazer isso em São Paulo. Nossa, morri de medo, de ansiedade, e eu pensei em não ir, na verdade, para esse projeto. Sério? Porque era muito grandioso. Com essa quietude toda que você tem aí dentro. E aí, mas que eu não gosto, Essa parcimônia. é que eu não gosto de fazer feio, né? Eu pensei, poxa. O jogo é grande, né? Eu pensei, tipo, fui longe demais. Né? Acho que eu dei um passo a mais aí. Voltei pra casa, faltavam uns 2 meses, né? Pra o dia da aula lá, do curso, enfim. E você, então, ia ser um dos instrutores do programa. Isso aí, do sul do Brasil eu era o único. Tá. Ok? Aí, quando eu descobri que eu ia para São Paulo falar com o Roberto Justus, coincidentemente, parece assim que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu fui convidado para o meu primeiro evento na cidade, que era a reinauguração de uma cafeteria francesa, a Suisse, de lá. E lá eu conheci uma moça, que ela era jornalista do principal jornal da cidade, da principal coluna da cidade. Mas como eu nunca fui ligado em sociedade, pra mim todo mundo é igual. Aí eu trato bem todo mundo. Aí, porque a gente nunca sabe quem são as pessoas. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Aí eu me encontrei com ela, daí a gente tava conversando, e ela, jornalista, né? Ela começou, o que você faz? Quem é você? Porque eu era o único que não conhecia ninguém. Tipo, tava todo mundo num grupo assim, e eu separado, porque eu não conhecia ninguém. Eu não sabia quem eram as pessoas. Aí eu pensando, o que eu vou fazer? Daí ela veio no balcão, escolheu o que ela ia comer e me disse, quem que você é e tal. Daí eu comecei a falar. Daí eu disse, eu vou pra São Paulo agora, numa seleção de um curso e tal. Mas ela não me deu muita bola. Mas ela me adicionou no Facebook. E aí, quando eu voltei de São Paulo, sabendo que eu ia fazer isso, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Como é que eu saio? Porque eu ia comprar uma matéria no jornal, só que a matéria era caríssima. Naquela época eu não tinha dinheiro pra fazer essas coisas. E aí eu escrevi pra ela, daí ela me chamou porque ela tinha uma dúvida no Instagram dela, tinha ficado bloqueado num negócio lá. E a gente começou a conversar pelo chat do Facebook, inclusive, se alguém duvidar, eu tenho conversa, porque eu agora trabalho com provas. Né? Aí, Provas e dados. Sempre. Aí eu disse pra ela, nem te contei, vou pra São Paulo. Ela disse, fazer o quê? Eu disse, dar um curso, porque eu não tava engatando na conversa com ela. E ela disse, curso de quê? Eu disse, de marketing. Daí ela começou, aonde? Quando? Daí eu disse, com o Roberto Justo, ele me selecionou e tal. Ela disse, o quê? Pera aí que eu vou te ligar. Exatamente. Ela me ligou, daí eu contei toda a história pra ela. Daí ela só disse assim, me manda uma foto tua. Eu pensei, pra que essa louca quer uma foto minha? Porque eu não entendia. Entendi. Por que essa louca quer uma foto minha? Você não fazia ideia do que estava acontecendo. Não fazia. Que legal. Tanto que eu falei pro Juliano que tinha a menor noção. Tinha noção de nada. O que essa mulher quer com uma foto minha? Eu falei pro Juliano. Aí eu tenho que escrever a brincadeira de eu sou casado. Será que ela não sabe? Aí tá, foi. Daí não tinha foto, porque eu não era preparado pra isso. Aí a gente fez uma foto minha correndo, pegou um fundo da internet, tacou atrás da minha foto, pra parecer que eu tava no meu escritório, porque não tinha como fazer a foto naquele dia lá. E aí, porque eu fiz a foto fora da vez que eu tava viajando, e aí mandei pra designer, a designer colou o fundo atrás, e aí mandamos pra ela, e aí no outro dia saiu no jornal uma matéria de caxiense selecionado para trabalhar com Roberto Justus, uma coisa assim era a matéria.
A partir daquele dia, o telefone da agência começou a tocar, e as pessoas queriam comprar curso e consultoria, né? Tipo, isso é bem importante, eu não tinha pra vender. Aí, ele lotou todos os cursos num dia, assim, deu umas 90 ligações naquele dia, assim, foi um caos naquele dia, assim, foi absurdo. Lotou todos os cursos que você não tinha, né? Que você Isso. começou a criar ali. Porque a minha irmã é ligeira, né? E aí ela começou a inventar a data. Não, mas o curso você já tinha, né? Você já tinha. Só não tinha pras datas que ela colocou, porque ela vendeu o curso para 4 meses. Né? E ela teve o insight de começar, tipo, ali pela 1h30 da tarde, mais ou menos, falar que os cursos eram agora turma VIP, era só 4 pessoas por turma, e ela triplicou o valor dos ingressos. E aí foi ela que inventou esse negócio dos meus cursos mais caros. A gente quer contratar a sua irmã também. Então, Eliane, ela tem 34 anos. Já manda o telefone dela Aí aí. as pessoas começaram. Só que as pessoas que queriam consultoria, ela dizia, não, a gente não tem. Mas foi assim, tipo, 20 e tantas pessoas no dia que ligaram porque elas queriam contratar o cara do Roberto Justus. Era isso que as pessoas queriam fazer. Tá. A partir dali, quando eu voltei, porque eu tinha ido pra Novo Hamburgo dar uma palestra, e aí eu voltei no outro dia, aí eu voltei à noite, mas eu fui pro escritório no outro dia, aí a minha irmã disse, essa aqui é a situação, isso que aconteceu, as pessoas foram, como é interior, muita gente leva o dinheiro, e eu nunca vou esquecer que tinha um bolo de dinheiro, assim, de as pessoas que foram lá pagar pra já garantir a vaga no curso. Não, elas foram no dia pagar. Né? Então, e aí eu nunca tinha visto, de verdade mesmo, parece história, eu nunca tinha visto um bolo de dinheiro como aquele, tipo, pra mim, eu fiquei assim, até eu me emociono um pouco de lembrar do dia. Hoje já dou risada, podia pagar mais, inclusive. Aí, um dia você desmaiou, né? Nossa, quase morri, fui pra pizzaria, morri comendo naquele dia. Pobre, né, meu filho? Tinha a barriga primeiro, trabalhar depois. Aí levei todo mundo pra comer pizza aquela noite, isso foi bizarro. Fui pro shopping, comprei roupa, porque o dinheiro não acabava mais, porque eu não tinha, nunca tinha tido aquilo. Aí, depois de vender, tem que entregar os cursos, né? Aí foi curso. Só que ali eu entendi que eu precisava ter alguma coisa que as pessoas não tinham. Que eu precisava ter alguma coisa que me diferenciasse das pessoas. Que naquele momento foi o Roberto Justus. Né? E a partir dali a gente criou a consultoria do Evandro Carter, que não era Evandro Carter, a consultoria do Evandro. E as pessoas compravam a consultoria era muito mais caro. Por exemplo, o curso a minha irmã estava vendendo a 1.200 já. O VIP, 4 pessoas por um dia. Né? 1.200 por pessoa, 4 pessoas por um dia. E a consultoria já arrancou de 5 mil naquela época. E eu sempre falava, não vai vender isso aí. Tocava o telefone e vendia. E a minha irmã, pra gente não ter problema fiscal, ela já dizia pra algumas pessoas, tipo, traz o dinheiro aqui, ou vou te mandar o boleto, emite a nota depois, e a gente já fazia esse movimento aí, né? Aí depois até que chegou um dia que a contadora disse, o que tá acontecendo, né? Aí que banco você não tá? Aí eu não dou conta de arrumar isso aqui não, meu amigo. Aí a gente organizou esse negócio, né? E deixou tudo bem certinho. E aí eu comecei a dar os cursos e aí eu entendi que eu precisava ter alguma coisa que as pessoas não tinham, que é o que eu digo para os meus alunos. O que você tem para oferecer que ninguém pode oferecer? Porque a partir daí você deixa de ser mais um e você se destaca, né? E você consegue ser o astro do seu segmento, quando você tem isso. E aí os cursos começaram a ir super bem, mas era muito cansativo, porque era todas as noites tinha curso, daí deixou do final de semana, todas as noites e final de semana foi. E eu comecei a vender para cidades ao redor. Aí eu juntei uma grana, e aí um dia, eu sou muito fã da Beyoncé, né, inclusive, já tinha vindo aqui pra Brasília pra ir no show dela, perrengão, uma chuva horrenda. Aí Beyoncé ia fazer um show fora do Brasil, ela ia fazer um show, uma turnê. Quase sempre, na realidade. 99%. Raramente ela tá aqui. Aí eu disse, vou ver o show da Beyoncé, porque a primeira vez que eu tinha dinheiro pra escolher o que eu ia fazer, onde eu ia assistir. Só que eu fui olhar os preços das passagens e hospedagens na Europa, em Paris, que eu gostava muito, e que eu já tinha ido antes, ver ela, inclusive. Aí tava muito caro, dava assim, tipo, 15 mil reais pra poder ir e voltar e ficar lá. Eu pensei, eu não vou dar meu dinheiro nisso daí, não. Aí eu fui olhar pros Estados Unidos, em Miami. Era o lugar mais barato pra poder assistir o show, porque eu peguei uma promoção de R$1.800, ida e volta ficava 9, 10 dias. Lá em Miami. 10% de Paris, quase. Exato. E aí comprei a passagem. E aí descobri depois que eu precisava do visto, daquelas coisas todas de passaporte e tal. Aí o passaporte já tinha, mas não tinha o visto. Aí fiz a corrida pra fazer o visto. Só que aí eu me dei conta que eu ia ter o show num dia e ia ficar uma semana sem fazer nada.
E como eu sempre fui de me jogar nas coisas mesmo achando que ia dar errado, esse inclusive é um problema, porque eu já arrumei várias confusões por isso. Aí eu comecei a escrever para vários Instagrams de lá, porque eu falava um inglês, porque eu tinha estudado com o dinheiro dos picolés lá nos 13 anos. Sim. Aí eu comecei a mandar umas mensagens para uns Instagrams e eu mandei mais de 250 mensagens falando, tipo, oi, eu sou brasileiro. E aí, óbvio que eu enfeitei a história e disse, tem uma temporada de cursos aí, então se você quiser, a gente pode fechar uma data e tal e tal. E eu lembro que quando eu cheguei em 250 mensagens, o Instagram me mandou um automático lá que eu tinha mandado 250 mensagens num dia para perfis que eu não seguia e que não me seguiam. E eles me bloquearam por 48 horas. Eu fiquei sem entrar no Instagram, não tinha como entrar. Quando liberou as 48 horas, eu entrei, né? Tava igual um cachorro amarrado, assim, tipo, Instagram. Aí tinha uma pessoa que me respondeu. E aí, essa menina, ela era de um salão de beleza e ela disse, a gente dá alguns cursos aqui em inglês, tá? Porque a pergunta que todo mundo faz, tu falou em português? Não, em Estados Unidos é em inglês, né, gente? Aí, mas Miami quase não é Estados Unidos, mas eu descobri isso quando eu cheguei lá. Aí... ela falou isso e aí a gente marcou uma data. Eu disse, imagina, eu tenho data pra tal, eu tenho disponibilidade pra tal data, que era o período que eu ia estar lá. Ela disse, ótimo, a gente tem uma turma aí, tal e tal e tal. Vou ver se eu consigo fechar uma turma maior pra você. Aí o que eu fiz? Contratei um professor de inglês, montei a apresentação, treinei o discurso milimetricamente, roboticamente, treinei o discurso que eu iria apresentar. Cheguei pra apresentar. Se alguém perguntasse um negócio fora da casinha ali... Não, já cheguei na hora pra não conversar. Cheguei pra não dar pra tomar nem um cafezinho antes. Não. É um palestrante caro, né? Não fala internacional. Aí eu percebi que conforme eu fui fazendo esses movimentos, eu fui fechando uns negocinhos, né? E aí umas datinhas, assim. Só que quando eu descobri que eu ia dar o curso efetivamente em Miami, o que eu fiz? Oi, amiga do jornal. Né, Silvana, o nome dela, inclusive. Eu disse, oi, Silvana, tudo bem? Olha só. Tô indo pra Miami. Tô indo pros Estados Unidos pra deixar mais pesado. Dá curso. Ela disse, sério, me manda uma foto. Quando ela adiciona uma foto, aí eu saí de novo. Lá, inclusive, é só colocar meu nome no Google, tem essas matérias todas aí, porque tudo que eu falo tem evidências hoje. Claro. E aí, ela botou isso no jornal, o que aconteceu? A gente estourou de novo, começou a vender. E aí eu peguei o pulo do gato, né? Mas resumindo a história de Miami, eu fui lá, dei curso, e quando eu entrei, tinha umas 50 pessoas, né? Que deram o curso, que estavam lá pra assistir. Quase morri do coração, mas, né? E o menininho que vendia sorvete tava ganhando em dólar. E aí, que bacana, era uma apresentação de 1h30, e eu fiz em cravada 1h30, mas era um conteúdo de 8 horas, que eu passei em 1h30, porque eu tava muito nervoso. E as pessoas ficavam assim, ó, porque eu falava muito rápido. Então, e aí tô entendendo esse moço, gente. E aí eu pegava, mostrava no celular e tal, fazia as coisas. Quando acabou, tinha um homem em específico, ele ficava me olhando meio sério assim o tempo todo. E eu pensava, todo mundo gostando, que dava pra ver, mulherada gostava, porque eu tenho uma conexão, por ser gay, eu tenho uma conexão muito grande com as mulheres, né? E eu falava as coisas, fazia as piadinhas, e o cara assim. E eu pensei, que inferno esse homem tá fazendo aqui. Ele não riu de uma piada minha. Ele não riu da minha piada em português, em espanhol, nem em inglês, que eu contei nos 3 idiomas. Ele não riu de nenhum. Cara, mas sem humor aí. Aí eu pensei, que inferno esse homem. Que tá fazendo? Porque todo mundo tá gostando, mas tem um que não gosta. Acabou pra você, quando você dá palestra e curso. Isso aí. Tem um que tá com a cara fechada. O teu olho vai só ali, né? Vai só ali. Você esquece o resto das pessoas. Você diz, pra você que tá aqui hoje... E essa dica é pra você, tipo assim. Aí quando acabou, ele veio falar comigo. Eu pensei, pronto, vou ter que fazer força nos Estados Unidos, né? Vamos lá. Vou ser preso. Aí ele disse, legal, parabéns, gostei. Eu pensei, minha primeira reação mental foi... Gostou? Nossa, aí ele disse... e ele veio falando comigo em português, né? E legal. Aí eu nem me dei conta que ele tava falando em português no primeiro momento. Aí ele disse, eu sou o proprietário aqui, eu comprei essa rede, é uma rede de salões, eu não sabia, porque ele não me passou muita informação. É uma rede de salões e eu queria saber se você tem disponibilidade para fazer um treinamento um pouco mais estratégico de atendimento. Porque o tempo todo eu falei que o grande lance está no atendimento. Se você não atende bem a pessoa, ela não vem até você. Não adianta, não tem marketing que faça a coisa funcionar, se não for esse processo. Aí ele disse, eu tenho as minhas gerentes de loja, que são 12.
11, 12. 12. Uhum. 12. Bota 12, Tá. que é um número maior. 12. Claro. Aí, Na dúvida, sobe. tenho 12. Aí, eu queria que elas aprendessem a responder as pessoas na internet, porque a gente perde muito contato ali. Aí eu me dei conta que ele tava falando em português. Daí a gente começou a conversar, daí eu aliviei, né? Porque eu tava bem tenso com ele o tempo todo ali me olhando. Aí a gente começou a conversar e eu disse, claro que eu tenho sim, deve ter alguma data. Ele disse, não, mas eu quero pra tarde já. Deixa eu ver. Daí- É hoje, velho. Aí eu olhei no meu celular, nunca vou esquecer. Eu olhei Que no meu opção que eu celular. tenho, cara? Sim ou não? Aí, quando eu tava no celular, eu acho que ele pensou que eu não ia fazer. Aí ele disse assim: você vai ganhar $1.000 pela manhã, pela tarde eu te pago mais $1.500. Aí eu pensei, eu não posso rir. Ele disse: olha, hoje à tarde eu tenho agenda. Aí ele disse: não, então tá combinado. Isso era Poker 10 pra face. meio-dia. Aí ele disse: 1h30 a gente começa então, pode ser? Aí eu disse: pode ser. Aí pensei: o que que eu vou ensinar? Porque ensinar inglês, eu sei, mas ensinar inglês é um pouco difícil. Uhum. E aí ele já chamou as meninas, falou que à tarde seria um treinamento comigo e tal. Fomos almoçar, não tive nem tempo de me preparar, porque a gente foi almoçar. Quem que come? Eu nunca vou esquecer. Eu peguei umas frutas que tinham, porque não tem muita cultura de frutas em restaurante lá. Peguei umas frutas e uma carne. A carne não desceu, só as frutas. Uhum. Aí comi, engolindo seco o negócio. Voltamos, era uma sala fechada, só com as 12. Ele ficou um pedaço de treinamento, saía, voltava, porque era uma convenção dos salões. Uma Entendi. convenção anual. Legal. E aí foi meu primeiro grande evento. Mas aí, enfim, fiz, peguei dos $2.500, torrei tudo no outlet. Tudo, toda essa até meu último 1 centavo. Dá pra comprar uma bala? Vou querer. Aham. Comprei, cheguei a comprar uma mala pra trazer as coisas, porque eu comprei tanta coisa que Uhum. não cabia na que eu tinha. Enfim, mas aí ali eu comecei a entender, depois dessa parte dos Estados Unidos, eu comecei a entender que se eu queria vender coisas, vendendo serviços, né, vendendo minhas coisas, meu conhecimento, digamos assim, eu era o meu próprio produto, né, e as pessoas tinham que me olhar e me admirar. E quando eu percebi isso, que foi o que você perguntou, eu consegui mudar todo o jogo, porque eu comecei a entender que se eu for bem, se eu me posicionar bem, se eu aparecer bem, eu consigo vender as coisas. Porque ninguém compra de quem não gosta, de quem não admira. Se tem alguém aí, por exemplo, que você acha um bosta, vocês acham um bosta a pessoa. A pessoa pode vir e dar um negócio de graça, vocês não vão querer fazer. Uhum. Certo? Se é uma marca que vocês odeiam, vocês não vão querer o negócio nem de graça. Uhum. E eu comecei a entender que eu era meu próprio produto. E eu acho que e por isso eu me tornei um bom gestor, porque o pior tipo de gestão é você gerenciar você mesmo o tempo todo. Uhum. Né? Você querer fazer as coisas e não poder, você querer dizer as coisas e não poder, porque isso vai te dar um problema lá na frente. Então eu comecei a entender, primeiro, que eu tinha que ter picos de audiência e coisas que as pessoas não tenham, né? Coisas que ninguém pode me bater. Então, por exemplo, hoje, lá na minha cidade, tem uma galera que faz o que eu fazia lá atrás, por exemplo. E eles estão indo super bem, mas eles não têm o insight de fazer essas coisas. Talvez agora tenham, né? Uhum. Inclusive, a gente pode transformar isso num curso e vender, não. Pode também. Anota né? o número do Pix que ele vai Zero comprar onze. vender hoje. Inclusive, 011. as vagas, sabe? Tá nas últimas vagas, né? Quem tá assistindo, tá? Aí a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava ter coisas que ninguém tinha. E que não é ostentação, eu sou muito contra isso. Porque ostentação é caro, né? Uhum. E eu comecei a entender, então, que eu precisava ter isso que ninguém tinha, tipo, coisas que ninguém tinha, como Roberto Justo, como Roberto Miami. Justus, como Miami. E aí depois disso veio Portugal, né? Numa outra situação veio Portugal. E essas coisas me posicionavam muito à frente, muito acima da concorrência de cursos de marketing. E depois eu comecei a entender que eu era um produto. E que como um produto eu precisava seguir uma cartilha, né? E que é uma cartilha de produto, porque você vira um produto na prateleira, a pessoa escolhe se compra ou não. Porque você pode vender caro, você pode vender barato. É o mesmo esforço para vender. Mas você pode valer bastante ou pode valer pouco no mercado, né? Então, com o seu posicionamento. E depois eu comecei a entender, o terceiro passo foi que eu descobri e entendi que se as pessoas não gostam de você, elas não compram de você. Então, comecei a me transformar no Evandro Carter, que eu já vou explicar em que momento que veio isso, quando eu descobri que se eu não for simpático, interessante, relevante o tempo todo, as pessoas não vão comprar. E é por isso que eu tinha antes os altos e baixos, altos e baixos. Então, eu entendi que quanto mais eu tivesse esse tipo de coisa, esse tipo de ação, por exemplo, mais caro eu vou poder vender, com mais frequência eu vou poder vender. E às vezes escolher para quem eu vou vender, né? Porque às vezes eu vejo que o cliente hoje não tem perfil, eu nem vendo
vendo. Eu não insisto ou até recuso e envio para outro amigo. Tipo, ó, esse aqui tem mais seu perfil, vai lá e faz esse processo de marketing com ele. Eu faço muito isso hoje. Começou a se entender melhor também. E principalmente como uma empresa. No meio disso tudo, depois dos Estados Unidos, a galera da Morfine Produções, que é a agência que me empresaria, eles têm lá uma produtora de eventos. Hoje, eles me procuraram e eles fizeram a oferta de a gente transformar o meu nome numa marca e essa marca ser vendida como cursos, palestras, né, para lugares no Brasil e no exterior. A primeiro momento, eu pensei, vou fazer um tempo, depois eu vou ver como é que eu faço, vou fazer sozinho. Mas eu disse, não, Evandro, não. Aí a gente fechou esse contrato e aí eu fiz esse trabalho com eles e hoje eles que me vendem, na verdade, né? Então, essas palestras que toda hora tem coisa no meu Instagram lá, que eu uso muito mais o Instagram, inclusive me sigam no Instagram, quero chegar em 1 milhão de seguidores até o final do ano, muito obrigado. Deixa lá ou até o final deste vídeo. Até o final desse vídeo. 1 milhão até o final desse vídeo, eu faço um sorteio de Pix de 10 mil reais lá na minha live, no meu Instagram. Aí eles me vendem hoje, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um drink numa casa noturna que se chama Carter. Eu tenho um hambúrguer com meu nome que se chama Carter. Eu tenho uma linha de chinelos que se chama Carter. Né? Então, porque eles vão fazendo esse tipo de coisa. Mas por que eles fazem esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa eleva o meu nome. Porque as outras pessoas não se deram conta que elas são um produto. E aí, por exemplo, lá na hamburgueria que eu tenho, eu faço um movimento gigantesco para as pessoas comerem lá. E o meu hambúrguer ele é o mais vendido da casa. Né? E aí o meu chinelo a mesma coisa, vende pra caramba. A bebida lá do negócio vende pra caramba. Inclusive esse hambúrguer tem uma história muito curiosa do porquê que ele existe, mas eu ia falar, pode ir. Não, eu ia te fazer uma pergunta assim na contramão, né? Legal, né? Você entendeu isso, o nome e tal, posiciona produto, mas assim, não tem uma hora que dá uma fritada na sua cabeça de se entender, cara, eu sou um produto o tempo todo, né? A gente tava conversando, né, ontem e tal, e você fala, cara, às vezes você tá no mercado e o povo te conhece e tal. Não dá uma fritada uma hora assim que enche o saco e você fala, cara, eu queria ter um tempo pra mim, ou não, você lida bem com isso? Eu pergunto isso porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer um story no Instagram, né? E você é um cara super despachado e tal. Como é que é lidar com isso? Ser um produto? É complicado, porque você nunca é você mesmo, né? Então, você é o que as pessoas esperam que você seja. É como se fosse uma atuação em tempo integral. Sim. Tem um tempo até a cabeça assimilar esse negócio, que é mais difícil. Mas chega uma hora que você entra meio no piloto automático, né? Então, por exemplo, como a gente conversou ontem, você disse, eu chego nos lugares e sempre que eu chego nos lugares as pessoas me conhecem, né? E aí tem gente que fala comigo, tem gente que fala que não, né? Então tem gente que faz cara feia, porque eu sei que são meus concorrentes, tá tudo certo, tem lugar pra todo mundo. Torce pro time. Aí a cabeça buga, porque você tem que corresponder o que a pessoa espera. Senão é como você encontrar, sei lá, um famoso um dia no lugar e você conversar com a pessoa e a pessoa ser completamente diferente da internet. Eu entendo que eu não posso ser assim. Né? Então você já tem vira essa chave. Você saiu de casa. Automático. Às vezes, por exemplo, tô no mercado, quando eu ouço alguém falar comigo, eu já sei o que é, né? Então, que é alguém que me conhece, porque eu faço, inclusive, propaganda na televisão, lá para umas marcas de roupa e tal. Aí, quando eu vejo a pessoa já vem assim, você que é o cara do marketing, eu sei que eu não posso olhar pra pessoa assim, né? Então eu digo, oi, tudo bem? Claro, sim, eu já faço, acho, virada automática, assim. Mas cansa, porque é o tempo todo assim, né? Então, por exemplo, lá tem coisas que eu não posso fazer, como, por exemplo, sair e beber, não posso fazer isso. É isso que eu te perguntasse, porque deve chegar uma hora que... Às vezes por satura, exemplo, né? Acontece muita merda nos bastidores, assim, né? Tipo, acontece muita coisa ruim nos bastidores que não é o que vai pro Instagram. Em tanto na agência, como essa coisa de venda de curso e palestra e tal. E eu não posso, por exemplo, ir lá fazer o que eu tenho vontade de fazer. Às vezes quando a pessoa fala mal de mim ou alguma coisa, porque eu sei que a pessoa vai usar isso contra mim depois. E vai afetar a sua imagem. Vira um então você protege o produto o tempo todo. Exato, o tempo todo. Até porque eu entendo que esse é o meu trabalho, né? Se eu não for o cara que defende o negócio, não vai ter outra pessoa que faz, mas a cabeça pira. Tanto que eu já fui dormir em clínica psiquiátrica, algumas logo depois do Roberto Justus, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu já tentei me matar algumas vezes, porque entrei numa depressão profunda, logo depois do Roberto Justus. Eu tenho crise de ansiedade, né? Até hoje eu me trato por isso. Eu faço crossfit todos os dias, e às vezes 2 vezes por dia, para gastar um pouco da energia do corpo, porque isso te ocupa o tempo todo. Porque as pessoas só conhecem o Evandro Carter, né? Então, e é o que elas esperam conhecer. Porque eu sei, Evandro Carter é uma camiseta velha furada, chinelo, calção, rolando no chão, no barro com os meus cachorros. É outra coisa. Só que eu já entendi que isso também
não é o que as pessoas querem ver na internet. Então, quando eu postava treino, postava meus cachorros, meu alcance diminuía, eu vendia menos. Então, eu comecei a entender que eu preciso mostrar para as pessoas o que elas querem ver, o que elas esperam ver do Evandro Carter. Porque é isso que elas compram, né? Então, todo mundo acha, por exemplo, que existe uma vida perfeita do Evandro e que eu só viajo e que eu só faço... Não. Tipo, isso é 10%. Só que é o 10% que aparece, né? E eu cuido muito, eu tenho muita responsabilidade de não forçar as pessoas a acharem que aquilo é vida real. Tanto que eu falo sobre isso abertamente, né? E não é assim. É só o que vai, só o que é postado ali. Antes de começar aqui, por exemplo, gravar, vocês viram, eu tava no celular resolvendo coisa até começar. Mas quando começa aqui, eu tenho que me desligar e entregar o que o Evandro Carter entregaria aqui e depois voltar pra vida real, porque são coisas diferentes, né? A minha equipe tem uma dificuldade muito grande, porque eu não sou o Evandro Carter lá, eu sou o Evandro. E aí é diferente. E eu vejo que na entrevista, que daí eu sou o Evandro Carter lá, quando a pessoa vai começar, que ela meio que se decepciona quando é o Evandro. Dando esporro porque perdeu o prazo. Aí é muito louco isso, sabe? Porque é uma gestão sobre você o tempo todo. Você tem que pensar o que as pessoas esperam que eu faça agora. Qual é a próxima jogada de marketing agora? Cara, deve ser um negócio assim exaustivo, né? Sim. Por isso eu acho que todo esse movimento das redes sociais, eu tenho a impressão que é uma máquina de moer, assim, né? E a gente não sabe ainda, né, os desdobramentos disso. Daqui, eu acho que talvez uma, 2 décadas a gente vai... Não, tá aprofundando, mas já tá, né? Já tá na ideia do metaverso, até o Facebook mudou o nome pra Meta, mas esse lance do metaverso já tá bem adiantado já, daqui uns tempos com 5G. Então, ou seja, a nossa experiência de imersão nesse lance das redes sociais nem começou, na realidade. Não, eu tô falando... E nem começou e já é uma máquina de moer. Então, eu tô pensando nos desdobramentos emocionais, né, como ele contou, as depressões, as coisas e tal. Outro dia eu ouvi, né, de um cara falando assim, cara, provavelmente os seus pais trabalhavam num horário regular, eles não tinham redes sociais, ele tinha o dia, sei lá, seu pai jogava futebol, sua mãe saía com as amigas, eles tinham isso aqui. Ganhava um valor, cuidava da casa, tal, não sei o quê. Hoje, provavelmente, as gerações mais novas são moídas na rede social, trabalham em casa, é mais livre, mas deve ganhar 1/3 do que o pai ganhava e não ter horário, né? Então, assim, eu não sei, eu fico muito curioso, assim, no que isso vai gerar lá na frente, né? Eu tava lendo um trechinho, um texto do Augusto Cury falando que assim... quase 2/3 dos estudantes de nível universitário dormem mal e tem várias paradinhas, sintomas de ansiedade. Isso que é uma galerinha que nem foi pro mercado de trabalho, assim, recém-chegado na faculdade já estão, né, no 220 ali fritando, mas os né? adolescentes já estão assim hoje, né? É que a internet é um negócio que não para, né? Sim. Então, e o cérebro gosta dessa adrenalina o tempo todo, só que isso faz mal, né? O corpo não foi projetado para isso. Não acompanha a velocidade da coisa, né? Mas você falou do produto aí, a gente vai para a teoria dos papéis, né? Que já e ele usa isso o tempo todo com excelência, acredito, né? Por isso está aqui e tudo mais. E esse exercício, e eu fico feliz porque aqui hoje, pelo que eu estou percebendo, está o Evandro. Sim, em alguns momentos. Em alguns momentos está o Evandro, em alguns momentos está o Carter, em alguns momentos está... Não, mas isso que é legal, porque, de novo, né, a intenção do programa é exatamente isso, como que você faz para fazer as coisas, né? E você está mostrando isso aqui também com excelência. Muito obrigado. Então, com excelência, viu? Que é o padrão Carter. Padrão Carter. Eu uso muito isso nos meus cursos, ó, deu certo, padrão Carter. Que bacana. E você começou a se descobrir lá no Roberto Justus e aí seguiu a sua vidinha, entendeu como funciona tudo. E você sai desse papel quando? É muito difícil, porque de segunda já incorporou a sexta eu tenho... direto já. De segunda a sexta é agência. O cavalo já é do santo já, né? E final de semana é palestra e evento, né? Então é meio que sempre isso. E aí, por exemplo, quando eu tô no avião, eu descanso. Tecnicamente, aquele descansar de avião, né? Mas é 1 hora. Aí quando eu chego no aeroporto, o contratante já tá lá. E ele espera ver o Evandro Carter, né? Eu não posso ir de chinelo, como tava você pra mim quando eu tava de abrigo, não pode. Até porque o pessoal da Morfine pega pesado com a imagem do produto. Sim, claro. Né? Então, você vende a imagem. Aí é muito difícil, né? Então, porque eu não tenho muito tempo, mas eu gosto muito de não ter tempo de férias ou de ficar parado. Eu não consigo. Então, pra mim, se eu puder ter o evento todo dia, eu nem sinto cansaço, na verdade. Eu emendo um no outro e a coisa vai embora. A minha percepção aqui, né, como já falou,
tá aqui o Evandro, mas acho que hoje você conseguiu se organizar com essa questão de identidade, assim, né? Que parece que você já convive bem com isso, né? Isso, é que é tanto tempo, é tão intenso o tempo todo que você se obriga a se organizar, né? Mentalmente com isso, né? Do Roberto Justus até hoje, que foi quando você começou a descobrir o Carter, né? O Carter começou a se revelar ali pra você. Quanto tempo tem? O Roberto Justus foi em 2016. Sou péssimo com números. Tá. Vários 5 anos. 5 anos. Isso aí, vários anos. Uhum. Não, porque aí? assim, Não, mas é legal falar isso, é um né, cara? tempo Porque- bacana, mas não é tanto tempo Que é assim. É isso? um tempo legal, Não, né? mas eu vou te dizer que esse crescimento, tipo, a minha percepção ali foi em 2, 3 meses, porque eu vi que eu comecei a perder dinheiro por não ter oportunidades Tá. prontas para as pessoas comprarem. Sim. Dali entendi. eu só fui amadurecendo. E aí, quando eu fui depois para os Estados Unidos estudar, e aí voltei com o método Astro, as coisas todas, aí eu entendi realmente o quanto é importante trabalhar a minha imagem. Porque Quando as você pessoas- teve esses picos de audiência, igual você falou, você Exato. percebeu que que eu Vendia vendia muito mais. mais, que a gente vende muito mais. A gente tem um sistema diferente de venda, que é a pessoa compra antecipado, pode pedir o dinheiro de volta, tem 1 ano de garantia, né? Então, em alguns produtos. E 1 ano de assistência, 1 ano de garantia, dependendo do produto, né? Então, eu preciso ser uma pessoa confiável para que a pessoa pague os 19 mil reais. Uhum. Para que ela pague os 32 mil reais, que é um outro produto que a gente tem, né? Que ela pague os 12 Você mil tem que entregar realmente. Exato, né? e ela tem que saber que aquilo vai ser entregue, que vai ser real, né? Então eu preciso passar isso o tempo todo, porque senão acaba que a gente não E vende. você tem uma equipe que te acompanha no Carter, Sim, eu tenho uma equipe que vai lá dar consultoria também. Não, pro que- trabalho, não, pro trabalho é só eu. A eu pessoa ainda- compra você. Exato. A pessoa A compra gente hoje já- que o Carter vai lá e... Nós já tentamos vender por 30% do valor com uma pessoa, não. terceiro do não, Carter, Ninguém não vai. quer. Ninguém quer. Então é difícil. Por isso que todo dia eu tenho coisa para fazer. Tá. Porque todo dia tem um cliente, né? Mas os clientes não querem comprar de alguém que revenda minha metodologia, por exemplo. Né? Então, mesmo que a pessoa ande comigo, a gente já testou algumas coisas de eu ficar super próximo da pessoa, Sim. postar nos meus stories, levar nos meus Prepará-la eventos. Não toda. adianta. Não, as pessoas Tem amam que ser, aquela é. pessoa que eu indiquei, mas elas querem o Evandro Carter. Tá. Elas querem o cara que deu curso nos Estados Unidos. Elas querem isso. E é isso que faz a gente vender. Né? Tanto que ano que vem a gente já tem uma agenda grande de novo, Estados Unidos e Europa. Porque a gente sabe que é isso que vai funcionar. Tá, vão validando aí tudo aí. Exato. Aham. E como foi a criação do Astro? O que deu na tua cabeça? Qual foi o insight? Onde você estava? Que Bom, porra é essa? Tudo. Bem, essa história começou do Método Astro. Quando eu comecei com as consultorias, eu sofria muito, porque eu não tinha uma metodologia de trabalho. Então, cada cliente eu fazia muita coisa. Né? As coisas a mais, levava Chega mais um pouquinho tempo o e tal. microfone. Papai. Isso. Aí eu comecei a ter eu tinha muito trabalho, era muito exaustivo. E aí eu comecei a ver que se eu repetia algumas coisas, funcionava melhor, eu trabalhava tecnicamente menos. Tá. E os clientes começaram a gostar porque eu passava mais segurança, né? Porque se se o cliente fizer uma pergunta e você disser, eu acho que esse é o caminho, a pessoa já não acreditou em você. Então é uma coisa que você não pode falhar. É muito teatral a entrega de consultoria também, né? Porque o cliente espera aquilo de você. Você não pode chegar e dizer, hoje o dia tá difícil, me dá um café. Não, não é isso que eles compram. Até porque é um valor um pouco elevado para o mercado, que é o que a gente vende. E aí eu comecei a ver que se eu fazia uma coisa diferente cada vez, eu me cansava muito e nos próximos clientes eu não tinha uma performance tão boa. E eu sou muito cobrado por isso. Tá. Eu me cobro e também me cobram muito por isso. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu aproveitei para dar a segunda vez que aí foi um curso em Nova York, porque um pessoal de uma da NIMA, que é a Associação de Marketing de Nova York, me conheceu numa live que eu fiz com uma galera de lá, e eles me chamaram para ser representante deles no Brasil. Então, eu represento a Associação de Marketing de Nova York no Brasil. E aí, contrapartida, eu falei, represento, não cobro, porém eu quero dar um curso em Nova York. Tá. Foi essa a negociação, Tá, por isso que eu legal. fui pra lá. E aí eu dei o curso lá e eu fiquei 16 dias, acho que foram. Legal. 16. E aí nesses 16 dias eu aproveitei para estudar, porque tem muita coisa barata, cursos baratos, o mercado de curso lá é um pouquinho diferente. Então com $25, $30, $80 você faz aí tipo, cursos mais privados e tal, porque é um mercado muito louco, muito forte lá. E aí, num desses cursos,
era uma equipe que era do cara que tem o Jeff Walker, que é o Érico Rocha comprou o método Sim. dele e tal. E era uma imersão, e um dos dias dessa imersão era com ele. Tá. Né? E aí ele explicou como que funciona, era uma espécie de lançamento que ele tava fazendo, eu entendi isso quando ele começou a falar da venda. E aí eu disse, cara, é isso que eu tenho que fazer, porque eu já tenho um nome no Brasil, né, lá na minha região, eu já tenho um nome lá, e eu só não vendo um produto, eu tô vendendo coisas soltas, e por isso que às vezes eu me canso demais. Aí eu peguei os materiais, tudo que eles ensinaram, e aí eu, na volta do avião, então, tipo, quando dava 16 horas mais ou menos de voo, eu organizei em folhas o método Astro, tipo, esse aqui é o passo número 1 do que você tem que fazer, número 2. Só que eu vim com uma lógica um pouco diferente, que é a pessoa se posicionar como astro do seu segmento. Você juntou o que né? você viu lá, com o que você Isso já aí. tinha testado, que tinha dado certo, e você E aí eu peguei fundiu muito nisso. do passo a passo que eu vi lá, mesclei com coisa, porque tem que abrasileirar, igual o sushi Sim, de goiaba, claro. né? Tem que abrasileirar, senão não E funciona. você já havia entendido essa questão de se posicionar, né? Que Exato. vendia mais. E aí não tinha um nome esse negócio, e Tá. no avião eu pensei, tá, mas é que a pessoa tem que ser um astro no negócio, método astro. Tá. Foi assim que nasceu Beleza. o nome. E aí eu cheguei, e aí a gente começou, aí eu cheguei do aeroporto pra produtora, que é isso que as pessoas não veem. Eu cheguei do aeroporto pra produtora, e a gente ficou lá quase 12 horas formatando esse produto, tipo, vai ser assim, assim, assim o caminho, e a gente vai vender assim, 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 vai fazer um evento e tal. E aí a gente começou a vender. E aí, a partir dali, a gente vendeu. E aí, eu sempre falo para os alunos, né? Que é a lógica do método Astro, só tem um número 1 em cada segmento. Você vai ter um melhor médico, um melhor dentista na sua região. E tem que ser o meu aluno. E essa é a minha primeira coisa que eu falo para eles. Você tem que ser o melhor nisso. E isso já coloca um elefante sentado em cima deles, né? Porque a partir daí, eu ensino como que faz. Tá. E aí, o método nasceu disso, de 16 horas de voo, organizando, escrevendo. Teve uma hora que eu não tinha mais folha, daí eu fui lá atrás, pedi pra moça se ela podia me dar umas folhas. Não tinha, daí ela arrancou de um caderno dela e eu fui escrevendo no caderno, escrevi, tipo, porque tinha que juntar, era tipo um mapa mental. Daí eu tinha que juntar um pedaço com o outro pedaço pra dar o negócio certo. E foi assim que a gente começou a fazer, e foi assim que o método Astro começou a vender, né? E aí de lá pra cá a gente fez vários upgrades e tal. Sim. Inclusive pro ano que vem vai ter um mais legal, vai ter um suporte melhor e tal, com a minha equipe. E aí só o suporte, porque as aulas eu tenho que dar, né? Sim. Não adianta. E aí foi assim que nasceu, na verdade. Só que aí eu comecei a entender que vender produtos funciona, né? Porque até então eu não tinha um produto. E aí foi ali que eu fui criando outros produtos com outras expertises que eu tinha. Então hoje todos os produtos são muito amarrados. A pessoa pode comprar só um e qualquer um que ela compra ela vai ter uma evolução. Mas eu vejo o perfil do que a pessoa precisa e ofereço o melhor produto. Mas em algum momento um mix pra ela ali, ó, ela pode comprar outra coisa. Tá. Né? Então dá pra fazer isso. Tem várias caixinhas que podem ter várias combinações. Exato. Por exemplo, se a pessoa ela já tem um sucesso, eu não vou vender o Astro pra ela, eu vou vender o Universe, que é pra mantê-la no sucesso. Tá. Se ela tá saindo do zero, ela vai comprar o Astro. Se ela trabalha com marketing, eu vou vender o Brain, que são esses os produtos que a gente tem. Tá. Né? Então, são os meus 3 públicos. Nossa. Interessante. E as palestras? Você faz palestra também, não é só treinamento o tempo todo, né? Muitas palestras. As palestras, elas são temáticas, você tem palestras fechadas, já formatadas, tal, ou o que o cara pedir, você vai lá e vou. Bem, como que funciona, né? A gente tem algumas palestras prontas, né? Eu sempre tenho... Eu não gosto muito desse nome porque eu acho muito marketing, mas são palestras show, porque tem música, tem DJ, tem interação, tem sorteio, papapá. A gente faz tudo isso e aí elas duram 1h30. Essas são fechadas, contratadas. E elas têm um valor X. Quando o contratante precisa que eu mude a palestra, que ele quer um outro tema, a gente também vende, porque é um produto. Aí eu tenho uma equipe na Morfine que monta a palestra para mim. Né, eles montam tudo, roteirizam, criam os slides, tudo. A gente ensaia, a gente tem uma sala de treinamento de ensaio, tipo, ó, agora entra aqui, agora entra essa música, agora entra isso, porque é muito teatral. Sim. E aí a gente vai lá e apresenta no cliente. Inclusive agora, depois daqui uma semana, eu vou para Recife para fazer isso. Né? E acaba que a gente sempre é avaliado como o melhor palestrante de todos os eventos que a gente foi. É bizarro, assim. É sempre nota 9,8, 10. Porque é muito teatral. Porque as pessoas acham que vender uma palestra é... fala pra mim no meu evento. Aí você levanta, escova o dente, põe uma roupinha mais ou menos que vai ficar boa no seu Instagram. E aí vai lá e fala. E não é. Tem um monte de... uma produção por trás. Exato. E aí a gente faz os Mas você não gosta do nome palestra show? Eu acho muito marketing. Coloca de palestra fazer.
Fala, não é uma palestra, é um espetáculo. Exatamente. É essa lógica que o comercial vende, né? Então eu tenho que entregar isso. E às vezes é muito bizarro, assim, me dá muito problema às vezes. Tipo, o som não. Na hora o som parou, na hora o telão tem mais coisa, parou. tem mais treta, né? Por exemplo, sempre que eu viajo. Tem mais paradinha Tem mais paradinha pra dar errado. Sempre que eu viajo, né, pra fazer esses eventos, vai 2 pessoas comigo, ou uma ou 2 pessoas comigo. E eles testam tudo. Técnicos, né? Vão técnicos Isso. com E você. aí eu chego, às vezes, na hora não funciona. Aí como que você faz, morrendo de ódio, na frente de 500 pessoas, olhar pra pessoa Criatura. e dizer, não tá funcionando, você testou? É meio tenso, assim, né? Mas faz parte do negócio, assim. Eu consigo hoje improvisar muito. Tanto que em todos os eventos eu sempre exijo que tenha um flip chart na apresentação, em cima do palco. Porque se não funcionar, Deu pau ali, eu eu me tenho garanto com plano B. uma caneta e um flip chart. Porque dá muito problema. Muita coisa técnica dá errada. Na hora. É impressionante, que na hora não funciona. Funcionou até todo mundo entrar. Todo mundo entrou, não funciona mais. É bizarro. Legal. Evandro, queria aproveitar, né, toda a sua bagagem, a sua história, pra gente tentar levar um pouquinho de conhecimento pra galera que tá assistindo, assim, baseado na sua vivência em relação a vendas. Onde você acha que as pessoas mais erram, os clientes, assim, pela sua vivência? Onde as pessoas mais tropeçam? Tem alguns pontos que todo mundo acaba cometendo os mesmos erros. A primeira coisa é querer vender o que todo mundo vende. Tá. Né? Eu costumo falar que se você vende Havaianas, não adianta você pegar R$1 milhão e fazer anúncio no Google para vender Havaianas, porque todo mundo vende mais barato ou igual você. Tá. Então, você tem que, primeira coisa, é ter uma coisa que só você vende, né? Ter uma Melissa para vender, ter um método Astro para vender, que é uma coisa que só você vende. Porque aí você sai do mercado da concorrência de preços. Quando você não tem esse tipo de produto que só você tem, Você tá ali sangrando com todo mundo, tá. Segunda coisa é ajustar o seu discurso, né? Então, se você não fala pra pessoa o que ela quer ouvir, ela não vai comprar de você, não importa o quanto incrível seja aquilo. Tá. Né? Por exemplo, as pessoas me procuram pra vender mais. Se o meu discurso não for sim, você vai vender mais, ninguém vai comprar. Tá. Né? Porque é isso que ela quer ouvir. Vamos lá ver se vai dar. vai dar. Eu não sei, eu acho complicado isso que você faz, mas... Deixa eu ver o seu processo aí. E outra coisa bem importante é a pessoa entender, principalmente no meu segmento, que é muita gente de serviço, né? Entender que você é você que vende, não é o seu produto. Né? As pessoas vão olhar pra você, vão gostar de você, vão acreditar em você, vão comprar você. Tá. Então, o seu grande trabalho, se você é um dentista ou qualquer outra coisa, um médico, você precisa ser o astro, o número 1, a referência. Porque ninguém quer fazer lente de contato dental com o terceiro melhor. Ninguém quer fazer um negócio, sei lá, qualquer procedimento com alguém que não conhece. Ninguém quer comprar uma casa, vamos para uma linha mais empresarial, né, de produto. Ninguém quer comprar uma casa com a terceira melhor construtora avaliada num ranking. Né? Ninguém quer comprar de alguém que não tem fotos bonitas no Instagram. Né? Então você tem que entender que você tem que montar o seu cenário para que a pessoa que chegue lá, ela olhe e diga, opa, gostei disso aqui. Me identifico, quero comprar dessa pessoa. Porque a pessoa comprar a pessoa no final e não o produto em si. Ela vem pelo benefício que o produto traz, mas ela compra a pessoa. Se você vai, sei lá, num médico e o médico aparentemente ele não tem uma saúde boa, você não vai consultar com esse cara. Se você vai sei lá, se você vai fazer qualquer atividade numa manicure e ela fala pra você, usa essa unha de gel e a unha dela é horrível, você não vai comprar. Né? A tal da congruência, né? Exato. E aí, se você não tiver isso tudo muito alinhado, você não vende. Né? Então não adianta, por exemplo, eu falar que eu sou o aço do marketing, isso e aquilo, se eu não tenho lá uma chuva de depoimentos dos meus alunos falando que funciona. Né? Se a minha vida não gira ao redor do marketing. Se você entrar no meu Instagram e você vê um monte de cachaça e bebida e um monte de bobagem e meme, você vai dizer que cara é esse? Não vou comprar dele nem que seja R$1.000. Porque eu tenho que entregar para a pessoa o que ela quer. Então se você tem um produto que ninguém tem, né? Você tem o discurso alinhado falando para a pessoa que você consegue e você vai fazer o objetivo dela acontecer. E você se projeta como maior no seu mercado, se você não tem vergonha de dizer sim, eu sou o melhor por isso, se você tem esses 3 pilares aqui, é impossível você não vender. E esses são os erros. Todo mundo quer vender o que todo mundo já vende, todo mundo quer fazer a mesma torta com a foto em cima pro aniversário, todas as padarias fazem isso pra vender. Né? Ninguém quer ajustar o discurso, né? Então todo mundo diz, olha, eu faço, mas eu não sei se vai dar certo. E aí você não vai vender. Né? E as pessoas não querem se posicionar como referência nos seus mercados. E aí não tem como vender. Principalmente com a internet, né? Você acha que isso acontece por medo das pessoas?
Eu acho que sim, porque a gente não foi preparado para se expor, né? Na escola, quem aparecia muito, como eu, por exemplo, levava fumo na escola, né? E no trabalho, na nossa vida social, a gente não é preparado para se expor, né? E a internet, as redes sociais, elas exigem que você se exponha, senão você não é ninguém, né? E não é ostentar, mas é você se colocar lá. Você tem que falar o que você pensa, o que você acha. É diferente, ostentação Isso de é posicionamento. diferente. Né? Mas você falou uma coisa interessante, a questão de preparar o cenário, né? Exato. Isso é legal, né? Porque é uma atuação, Sim. a rede social é uma atuação. Olha o que diferencia, por exemplo, a loja da Dona Teresa, que vende moda feminina, do Instagram da Gucci, do Instagram da Coach. É o cenário que foi preparado para as pessoas olharem e saberem se aquilo é caro ou barato. Por que uma sorveteria vai vender um negócio a R$5 e aí tem uma outra sorveteria premium no Instagram, ela vai vender a R$50? Porque ela preparou um cenário menor. É só isso. Né? Tanto que tem grandes empresas, digamos assim, hoje, que elas só têm um Instagram bonito. Elas têm um Instagram incrível e as pessoas compram daquela empresa, porque elas veem alguma coisa muito legal ali. E é isso que faz vender. Não é nada diferente estão disso. Vendo, né? Isso aí, porque a pessoa não tem como saber o quanto você sabe. E o discurso é coerente com aquilo. Com o cenário, né? Ele tá falando do alinhamento todo. Exato, né? Agora, de redes sociais, quais os maiores deslizes aí? Cara... Tirando os meus aqui no começo, que não foi gravado. A maior coisa que eu vejo errada e mancada das pessoas assim, é mentir na rede social, porque é muito fácil de descobrir. Porque uma vez você sumia 10 dias e dizia, eu fui pra Paris. Hoje você tem que postar stories o tempo todo pra provar que você tá lá. Ou como se eu sumisse e dissesse, nossa, fui dar uma palestra em São Paulo no dia sinal. Impossível. Hoje não tem como postar. Então, o que eu vejo que as marcas, onde as marcas erram muito é mentir, falar uma coisa que não é, né? Ou que elas são sustentáveis, mas elas não são, porque sempre vai ter um seguidor que vai descobrir que não é, né? Então, o maior erro que eu vejo que as marcas cometem pensando em venda é tentar fazer alguma coisa que é mentira, né? E porque é muito fácil de descobrir hoje se você mente, é muito rápido. E por falar nisso, nós estamos em Brasília de verdade, o Evandro veio pra cá. Daqui um pouquinho nós vamos acabar o nosso podcast, nós vamos tomar um drink lá no pontão do Lago Sul, provavelmente. Já pesquisa aí onde. O lugar é ótimo, olhei no Instagram à tarde. Vamos lá. Tem a conta verificada no Instagram. Vamos lá, no pontão do Lago Sul, escolher um boteco. Então vocês vão pesquisando, quando vocês vierem aqui em Brasília, vocês vão no lugar onde o Evandro Carter, com o padrão Carter, que eu ia falar, os lugares padrão Carter. Pra você ter acesso também. Isso aí. E, cara, fora mentir, isso eu acho que as empresas, elas são muito opostas, assim, ou elas acham que a internet dá pra fazer tudo e elas enlouquecem as marcas e querem fazer tudo ao mesmo tempo e não existe dinheiro pra fazer tudo ao mesmo tempo, porque é caro. É caro ter um Instagram bom, digamos assim. Ou elas não fazem nada e elas fazem só um postzinho, né? Elas fazem tipo eu tenho pessoas que me procuram, elas dizem, não, eu quero fazer um post a cada 20 dias que eu não gosto de aparecer muito. Meu amor, que mundo você tá? Porque ou você aparece o tempo todo para as pessoas lembrarem de você, ou você não vai vender. Isso é um ponto legal, assim. Como é que é para você encarar, né? Quando você é contratado como consultor, chega lá e você de repente vê um super produto, um super negócio, uma pessoa interessante, mas ela tem aversão às redes sociais, a aparecer, gravar um story. Como é que você lida com isso? Olha, eu não tenho muita paciência, como vocês podem perceber. Eu já falo pra pessoa, já digo pra pessoa, me conta aí, me conta o teu negócio. Aí quando ela começa assim, então, é que a gente vende, a gente é o melhor no mercado. E aí apareceu o Zezinho ali, e aí o Zezinho, ele tem um Instagram muito bom, daí ele tá vendendo mais. Daí eu digo, e o quê? Eu já largo de arrancada assim, né? Eu digo, e o que tá esperando pra vocês venderem mais? Cadê o Instagram de vocês? Daí eu já começo, nossa, mas que bosta, porque eu falo assim, nossa, mas que bosta, o que tá fazendo isso aqui? Já deixa a pessoa roxa de vergonha, porque eu sei que alguma coisa ela vai ter que fazer, nem que seja me mandar embora, que já aconteceu. A pessoa dizer, não, você não é a pessoa que eu contratei. Não gosto assim. Tomar esculacho gastando 20 pau pra ouvir. Ou eu boto a pessoa no eixo, assim, né? Mas eu falo pra pessoa, por exemplo, tem coisas que ninguém fala na internet, né? E tem coisas que são muito verdades. Eu não tenho problema de falar isso porque todo mundo faz isso, né? Tipo, muita gente. Primeira coisa, se você quer ser referência, eu digo pras pessoas, tipo, eu queria ter um Instagram famoso. Ok, primeira coisa, compra seguidor.
Né? E por que compra seguidor? É errado comprar seguidor e agora vai ter um monte de gente comentando embaixo, espero, que eu sou um charlatão. Mas pensa Momento comigo, polêmica. se eu pegar 5 mil reais e fizer anúncios no Instagram para as pessoas me seguirem, algumas pessoas vão me seguir, né? Eu não sei qual é o número, e essas pessoas não vão receber meu conteúdo depois, porque o Instagram vai entender que elas têm interesse e eu só vou chegar nessas pessoas anunciando de novo com 5 mil reais. Eu posso pegar R$1.000 e ir lá e comprar 100 mil seguidores. Porque as pessoas querem ver o número. Eu também quero o número no primeiro momento. Depois você pode construir no seu Você fala isso de largada, né? Assim. De largada. Tá. Né? Então, eu não acho errado, né, fazer isso. E eu falo isso nas minhas consultorias. Esses dias eu fui numa empresa que era gigantesca, assim. Eles fabricam um pedaço de uma máquina de uma multinacional aí. Tá. Aí eles começaram, daí abriram, né, a mesma história. Abriram lá e disseram, olha que nosso concorrente, ele tem 1 milhão de visualizações nos vídeos do YouTube. Aí eu só disse, rola um pouquinho pra baixo que eu quero ver. Não tinha um comentário nos vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Eu disse, o cara comprou a visualização, mas não comprou o comentário. Acabou, o dinheiro. Não tem dinheiro pra tudo, né? Mal investido, pô. Era pra dividir o dinheiro. 500 mil visualizações e pelo menos uns 200 comentários ali. Aí eu disse, olha, isso aqui é comprado. E a gente começou a entrar nessa linha. Daí eles disseram, como assim comprado? Eu expliquei, passei o contato no WhatsApp, ó, você vai falar com essa pessoa aqui pra comprar pra você. Expliquei lá como é que funcionava. E aí foi bem engraçado, porque o menino que trabalhava no marketing, ele é super conservador, né? Porque é uma indústria, ele disse, nossa, mas esse seu discurso é muito diferente da palestra que a gente assistiu um dia. Eu disse, que a palestra é a Disney, é o encantamento. Aqui eu tô mostrando pra você. Eu tô mostrando pra você o que funciona de verdade, né? Então, pra mim é muito claro. Eu não escondo nada dos meus alunos. Assim, eu bem digo, pragmático. É feito assim. Se você não seguir esse processo, não tem pra você, não tem como vender. Eu tenho alunos que seguem, tipo, a risca, né? Eu tenho uma aluna, a Ana já fez mais de R$1 milhão com o método Astro, por exemplo. Sim, né? é água. Ai, gostaria. Mas, muito obrigado por me servir, nobre senhor. Mas a Ana seguiu à risca tudo que eu falei. E a Ana se preparou 1 ano para fazer o primeiro lançamento. Né? Então, funciona. Eu já tenho alunos que compram, não terminam as 4 aulas do método Astro e saem reclamando que não dá certo, porque eles não fazem nada. Né? Então, é muito desgastante isso, mas eu falo sempre a real. Tipo, tu quer vender? Por exemplo, agora eu tive um caso de um cliente de quiropraxia. Não posso falar o nome dele, mas é um quiropraxista. E aí, ou posso, sei lá. Aí, eu não consigo fazer o anjinho falar que ele cura dor na coluna. Se a pessoa que tá... É a questão de alinhar o discurso de venda. Se a pessoa tá morrendo de dor na coluna e ela tá procurando uma solução, se eu não falar curador, se eu não falar que eu curo a coluna, eu não vou vender. Tá. E ele não faz o que eu digo. E aí eu fui por todos os outros caminhos, a gente conseguiu aumentar um pouquinho. O que ele toparia falar? Só pra gente ter uma ideia. Mesma coisa de sempre, que nós fazemos os ajustes, e esses ajustes eles levam um prazo de 1 ano pra você melhorar, e é uma coisa pra sua vida, isso aqui é uma prevenção. E eu disse, não, tira esse discurso, você vai falar assim, ó, sim, eu curo, eu tenho um produto que cura sua dor na coluna e evita que você tenha vários problemas muito graves na sua vida, que são decorrentes de uma coluna desajustada. Então você vai pagar R$5 mil, porque era o preço coincidentemente de... Você mudou a ordem dos tratores ali pra montar e ele não consegue, entendeu? Então pra ele, tecnicamente não dá certo, mas eu me reúno com ele a cada 15 dias, dou um esporro a cada 15 dias, depois ele só diz, fiz o que você falou e vendeu, mas ainda assim ele não consegue pôr no DNA dele, né? Então tem pessoas que não conseguem fazer. Tem pessoas, por exemplo, que assistem às aulas e não fazem nada. Tem pessoas que fazem uma aula e não vem mais, porque eu digo, tem que comprar seguidor, tem que mudar o discurso, tem que fazer isso e aquilo, e a pessoa não quer. Eu sempre digo, né, que as pessoas acham que comprando de mim, automaticamente o dinheiro cai na conta delas, e não é assim. Né? Ou eles chegam muito assim, tipo, tá, mas o que a gente vai vender? Eles que a gente vai vender? Nossa, agora? Eu já vendi, pô. Que eu vou fazer um produto. Aqui, inclusive. Eu já vendi. Você já me pagou. E eu digo isso. Desse lado. Você me pagou pra tomar café? Porque tem gente que literalmente vai lá na vez pra tomar café. E conversa comigo e vai embora e não faz nada. Tem gente que não consegue fazer os stories e tal, e não fazem as coisas, né? E é um grande índice, na verdade, que tem. E mesmo eu explicando, tipo, você vai fazer isso, vai fazer os eventos, vai fazer a live. Eu escrevo os roteiros, faço tudo junto com os alunos, assim, eu viro quase um empregado dos alunos. E eles não fazem. Então, basicamente, você vai lá pra dentro do negócio, entende o que é legal, e aí você tenta ajuda ele a ajustar o cenário, né? Exato. Tá.
E é sempre a mesma coisa, né? Eles emperram na mesma coisa. Tá. E aí, alguns eu comecei a entender que se eu puxar muito a corda, eles fogem. Tá. E outros eu entendi que se eu deixar muito solta a corda, eles não fazem. Tá. Então, é muito lidar com Dosando aluno por aluno. cada Só que, um. claro, eles têm muita dúvida, né? Então, como eu tenho 1 ano de suporte, cada vez que eu entro no meu WhatsApp, tem mais de 100 pessoas sempre que estão me chamando, tirando dúvida. E eu preciso todos os dias parar um tempo, tipo 2, 3 horas do dia, pra responder, porque eu não posso só responder sim ou não, porque às vezes a pessoa tá lá pra investir 100 mil reais, como aconteceu, investir 100 mil reais em anúncio, Tá. e se eu só falar sim, faz. Aí Vai rolar. sobra pro meu lado depois, né? Então, tudo tem que parar, pensar, mandar áudio, desenhar, porque alguns alunos funcionam com desenho, desenhar um papel e gravar o desenho e dizer, ó, você vai fazer, daqui você vai pra cá, igual aquele meme do TikTok, daqui você vai pra cá, daqui você vai pra cá, mas você não vai ficar milionário, você vai fazer mais isso, isso e isso. É assim que funciona, né? Então, tem vários perfis de alunos e é assim que eu faço. Eu conto a real sempre pros alunos. Sempre. Eu nunca escondo a verdade. E às vezes eles se assustam, na verdade, Sim. porque eles começam a entender de fato até o que eu faço, né? Como eu explico sempre para todos os alunos o porquê que eu vendi para eles. Eu explico e eles ficam... É mesmo, foi nessa hora que eu disse que ia comprar de você. E aí, só que eles não conseguem adaptar Replicar para eles, né? Os que conseguem vão super bem. É o tal do como. Pois é, eu acho muito interessante isso, porque esses modelos de lançamento nas redes sociais, eles são muito agressivos para muita gente, né? Nossa, demais. Então, eu acho que quando é um produto, acho que o povo vai mais fácil, né? Mas quando a pessoa é o produto, trava. E às vezes a pessoa tem um produto sensacional, super, super legal, super competente, faz isso há tanto tempo, mas ela não consegue fazer essa azeitada aí no cenário, né? Exatamente. Se mostrar, né? Equilibrar, né? Eu tenho um amigo que falava muito de um conceito que você é igual um livro, onde tem a capa e o conteúdo. Você não compra só pela capa, se o conteúdo for ruim você vai reclamar, você também não compra só pelo conteúdo se a capa for horrível, né? Exato. Então o que você está falando é justamente equilibrar, né? A capa, ajeitar a capa para um conteúdo que é bacana, para um produto que é legal e você alinhar, né, as expectativas, as imagens e tudo, para você ter um equilíbrio ali, né? Exato. Eu acho que a gente pode resumir, na verdade, que esse processo de vendas, e principalmente com a internet, é um grande teatro. Sim. Né? Então você tem que saber em que momento que você é mais dramático, em que momento que você é mais real, mas ainda assim, dentro da sua realidade, você tem que ser teatral, você tem que entregar o que as pessoas querem, porque senão elas não vão comprar. Sim. Né? Eu já fiz alguns testes, nós já fizemos lá com o pessoal da Morfine, de fazer umas lives menos montadas, menos encenadas, porque as lives são ensaiadas, né? As pessoas não sabem disso, mas a gente tem um roteiro que a gente lê, e durante a live a gente lê igual, né? Com os pontos altos, sabe em que hora que você tem que parar, é tudo muito ensaiado. A gente tentou já fazer algumas vezes uma coisa mais um pouco real, espontânea, assim, tipo não aqui, assim. não vende. Não vende. Simplesmente não vende porque não encanta as pessoas. E é por isso que algumas pessoas têm tanto sucesso na internet, porque o trabalho delas é se preparar para aqueles momentos de live. Né? Se preparar para aquele momento de venda online. E muitas pessoas têm a impressão que tudo aquilo é espontâneo. Jamais. E isso agora eu posso quebrar essa... Isso é uma mentira. Nada é espontâneo. Ninguém desses grandes, ninguém liga um celular e sai falando. Claro, ele liga o celular e sai falando, mas 2 dias antes ele passou na fono, ele passou no roteirista, ele foi na loja pegar a roupinha, alguém olhou o cenário pra ele. Ele vem de muito tempo estudando atuação. Né? Inclusive eu, por exemplo, no meio da pandemia, eu contratei uma moça que ela treina atores, né? A Vânia de Brito, eu gosto de dar os nomes porque senão parece história do cara do marketing. Né? Eu contratei a Vânia de Brito e ela me ensaiou para uma live que eu precisava, que era específica lá, que era um negócio para falar devagar e mais entonado. E eu fiz esse discurso com ela, passei. Você falou devagar lá? Falei. Duvido. Duvido. Falei e... Como é que você falou? Fala lá. Fala aí, vamos ver. Como é que você falou devagar na live? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? E aí, ia o discurso. Aí ele só conseguiu... Mas a cada vez que eu acelerava, ela me dava um sinalzinho. Aí eu dizia, então se você pensa que o seu futuro, ele pode mudar... Aí eu tinha que parar. Pausa dramática. Pausa dramática. E eu não sabia fazer. Eu tinha estudado. Aí isso foi. A gente foi umas 4 horas. Técnica, treinado. Estudou, treinou, praticou. Que era um evento pro JK Iguatemi lá, pros lojistas do JK Iguatemi. Então precisava ser um negócio mais empresarial, mais sério.
né? E como eu sou muito mais espontâneo e falo com a mão, eu não podia falar com a mão, tinha que ficar mais parado, presinho, quieto, com a roupa do Evandro Carter, porque tem roupas, né? Tá, do você é o Evandro guarda-roupa do Evandro Isso Carter. aí que a galera da Morfine monta lá, que eles vendem pras lojas e eu uso as coisas. Aí é assim que funciona no bastidor, que ninguém sabe como é que é. Aí eu tinha que ficar quieto, sério, parado, não podia fazer muita expressão facial. E é um teatro. Sim. E é tanto que a gente adorou e tanto que a gente fechou algumas consultorias com umas marcas gigantescas, né? Que eu, antes de entrar, pensei, tipo, o que eu vou ensinar pra essa gente? Essa Meu turma. Deus do céu. Aí, mas fui e deu certo, cara, entendeu? Então, é tudo muito pensado. Se você se você não tiver disposto a mudar o cenário do que você mostra, porque hoje vocês já mostram alguma coisa. Sim. Você só não tem esse olho, talvez, comercial, alguma coisa assim. Mas Então- se você não tá disposto a mudar isso, você não tem espaço na internet, porque vai ter alguém com um discurso e um cenário mais bonito que o seu. É como se fosse uma exposição de esses arquitetos que fazem essas casas, decore e tal, essa exposição. Em qual local que o seu cliente vai parar para olhar o seu espaço ou do seu vizinho? Só no que for bonito, no que for legal. Se não for assim, você não vai vender. Então a live do churrascão lá, tomar um goró, fazer. não vai rolar. Não é assim. E é uma coisa que pode ser feita uma análise, né, dessa galera grande de internet aí, por exemplo. Todos eles mostram meio que a mesma coisa, cada um do seu jeito, né? Porque é o que impacta as É um pessoas. script já. É o que as pessoas querem ver, né? Inclusive tem um curso que para fazer esse script personalizado, se alguém quiser, o Pix é 011. E é uma coisa que as pessoas não entendem muito isso. Que é Não, um o mais jogo. legal é que tudo que for vendido aqui, 20% é do caos, cara. Sim, Tá tudo certo. é 70% da morfina e 20% do caos, 10% do imposto. Excelente a conta de vocês. Cara, é muito curioso isso, né? Porque a gente já teve aqui, né, na elaboração do caos, muitas conversas, né, Jota? Sim, Assim, e eu, às vezes, a gente se pegou pensando, né? Puxa, tem umas coisas na internet que eu não sei como é que as pessoas elas acreditam, assim, né? Mas é uma massa que acredita, né, na parada, né? Que não acredita que é montado, né? Às vezes uns argumentos esquisitos e o povo vai lá e cai e paga e tal. E aí tem muita dificuldade de saber, né? O que é legal, o que não é, né? Mas é impressionante, né? O mecanismo, as formas, né? E tem umas coisas que são muito bagaceiras, né? Você já pegou cliente assim, que você olhava... Porque uma coisa é o cara não projetar nada, né? Na rede social. Sim. Outra coisa é estar no avesso, né? Já tive alguns clientes assim que eram incríveis, que eu pensava, tipo, o que eu vou ensinar pra essa pessoa? E eu descobri, por exemplo, que não era ela que fazia os conteúdos, que era alguém que já escrevia pra ela, que era alguém que montava e que ela em si não era aquilo. nada daquilo. Tem disso também, mas 99% das pessoas são aquelas pessoas que não têm nada. E desses 99% aí, você pega mais da metade, eles não querem continuar fazendo nada. Eles não querem fazer nada e querem vender. Tá. E aí não tem como dar certo. Entendi. Né? Então, Mas tem... a grande parte é inativa, ela não se movimenta. Exato. E eu já vejo de começo com os clientes, assim, se eles já não vendem, é porque eles não têm o perfil de internet. Tá. Porque se você tem essa coisa mais de ir pro mercado, ir pra frente das câmeras ou qualquer outra coisa assim, mesmo que você não vá pra frente das câmeras, que você consiga dar o seu jeito, né? Porque eu tenho um cliente que faz stories sem aparecer, só mostrando espaço e tal, e vende igual, né? Vende isso que eu ia te perguntar, ou não? Porque eu acabo sempre ouvindo, não, mas o vídeo você lá tem que engaja aparecer. mais e tal. É real ou não? Não é real. Não é real. Dá pra ser você- eficiente. Só que, claro, você vai ter que trabalhar mais, pensar em formas de Não, fazer. e depende do que você vende E depende também. do que você. Porque se Sim, você é um cabeleireiro, por exemplo, Uhum. você pode mostrar seus clientes e as pessoas vão querer ser iguais a ela, vão contratar você. Você não precisa aparecer. Certo. Né? No meu caso, que eu sou o produto, Aí não tem eu como. não tenho tem que muito aparecer. jeito. Uhum. Né? Mas tem vários casos, se você é uma indústria, não precisa ninguém aparecer. Tá. Né? Então, quando eu trabalhei na Melissa e até hoje, ninguém aparece nos stories. E é uma das marcas que mais vende no Brasil. Tá. Né? Então, tem formas de fazer. Então, você aparecer facilita se você é o seu produto. Tá. Se não, não precisa. Não tem essa conexão, né? Exato. Querido, Ok aí no seu mapinha. não, estamos aqui quase tudo já. ok, pra lá, ok, pra Eu cá. falo que ele tem um mapinha aqui, ó. Ele é muito super organizado. Só pra gente encerrar então essa questão das redes sociais, vendas e tal. Pra quem tá começando, tá assistindo aqui,
tá pensando em abrir um negócio e tal, que dica você daria, cara? Acho que dá pra trilhar um caminho mais próspero de vendas da seguinte forma: cria um produto que ninguém tem, um produto ou um serviço, né? E se você for um serviço, transforma num produto, tipo eu com o método Astro. Tá. Transforma aquilo num negócio quase Encapsula palpável, ele e tal. né? Cria aquilo. Tem um discurso de venda resolvendo um problema do seu cliente, que é um erro que as pessoas cometem, que elas querem resolver várias coisas. Resolve só uma coisa pro seu cliente. Seja o melhor em resolver aquilo pro seu cliente, né? Consiga de alguma forma algo que ninguém tenha no seu segmento. Tipo, se você é um consultor, quem você já atendeu? Ou qual é o resultado incrível que você já teve? Mas o quem você já atendeu pesa mais nesse caso, né? O que você fez? Já foi para os Estados Unidos, para a Índia, dar curso? Esse é o seu ponto de virada até você ter outro ponto de virada, certo? E depois disso, pensa em como que você vai mostrar isso e persuadir as pessoas para que elas comprem de você através dos canais digitais. Né? Então, se você fizer isso, é impossível você não vender. Se você fizer isso neste passo a passo e não vender, pode colocar a hashtag Evandro Charlatão nos comentários, porque realmente o que eu faço não dá certo. Muito bem, muito bem. Muito bacana. E qual é o caos que você está resolvendo neste momento? Que aqui nós vimos vários, né? Desde vender o sorvete até chegar ao padrão Evandro Carter de qualidade. Padrão Carter de qualidade. Exato. E qual é o caos neste momento? Como você está resolvendo? Eu tenho algumas coisas, duas principais delas. A primeira é resolver a minha situação em relação à agência, né? Que é, eu não tenho mais tempo para me dedicar lá, tanto quanto eu gostaria. Então, estamos vendo algumas alternativas para que eu tenha um sócio, o Jerônimo, inclusive, alô, Jerônimo. Se eu não falar o nome do Jerônimo aqui, ele infarta, né? Inclusive, alô, Jerônimo, um abraço para você, meu filho. Muito obrigado por ficar aí me cobrindo. Comente, senão também vai ser cortado. Já vai tirar isso aqui também. Então, a gente está vendo algumas possibilidades para que no próximo ano eu não esteja mais à frente dos negócios e sim ele, para que ele seja a pessoa que as pessoas querem ver. Então, a gente está construindo isso com ele. Né? Então, ele está nesse processo. Estão preparando essa transição. Isso, então, estamos organizando isso, porque eu tenho no ano que vem uma etapa maior internacional, que é outro negócio, é outro esquema de venda, né? Outro esquema de fazer o marketing em outros países. Por exemplo, Estados Unidos é um mercado muito agressivo, então eu vou para lá com um discurso. Porém, Portugal, para eles o que bomba agora é grupo do Facebook. Para eles o mais avançado é grupo do Facebook. Então eles são muito atrás ainda na parte de estratégia. Então eu tenho que ir para lá com um discurso muito mais suave. Porque a primeira vez que eu fui, eles meio que se assustaram assim. Alguns compraram e o feedback não foi muito bom porque eu era muito agressivo, muito comercial, gatilho mental, persuasão o tempo todo. E aí a gente vai com um discurso mais suave. Então eu tenho que pensar hoje o que eu faço aqui no Brasil, porque eu não posso deixar espaço para os outros, né, gente? Porque ralei pra caralho pra chegar aqui. E como que eu vou fazer isso lá dos Estados Unidos, sabendo que a gente sai do zero, praticamente, porque tem um ou dois parceiros, não mais que isso. E na Europa a mesma coisa, e cada lugar com uma cultura muito diferente, sendo que na Europa a gente quer mais países agora, né? Porque o sonho da minha vida é fazer uma imersão em Paris com 1000 pessoas pagantes. E aí, aos pés da Torre Eiffel. Eu ia te perguntar o que mais você quer da vida, tá? Já tá respondido. Cara, o meu grande sonho da vida é conseguir fazer num ano uma rodada em todos os países, aí fazer a minha imersão, que eu tenho um evento que se chama Transformação Digital, fazer a transformação digital em todos os países do mundo, o que é impossível, mas estamos trabalhando para. Né? Porque não pode ser em mais de um ano também, não precisa não, ser. Tinha que ser, é o prazo, é o time. Cento e quantos países? 162, 163 países. Política e geografia, eu sei vender. Sei vender. E aí, esses são os dois caos no momento. E daí, só que isso se funde, né? Porque aí na agência eu tenho o Jerônimo e o Juliano, que são sócios. E no Evandro Carter eu tenho um sócio majoritário, mas eu tenho uma equipe de aproximadamente 30 pessoas que opinam, né? Que é o comercial, o marketing, a galera que vende, a galera que dá suporte, quem vai para cada país comigo e tal. Então é muita gente que opina ao mesmo tempo. E eu sei que eu tenho que estar bem no meio das duas coisas, porque sou eu que apareço, né? É a minha cara que tá ali. Então, esse é o meu grande desafio agora, organizar esse caos aí, tá me tirando muitas noites de sono. Que bacana, cara. Muito legal. E por que, a última pergunta, por que valeu a pena estar em Brasília e estar aqui hoje neste Caos Videocast?
Olha, eu acho que os podcasts, eles são uma tendência muito grande do mercado. Inclusive, as pessoas que querem se posicionar no mercado, eu recomendo que vão gravar e dar entrevistas em podcasts, ou que tenham seus próprios podcasts, mas é um negócio difícil, né? É trabalhoso. Então é mais fácil dar entrevista e ir embora, né? Que é o que eu tô fazendo, do que ficar com o perrengão de grave, de ir pra cá, monetiza esse negócio depois. E, cara, valeu muito a pena pra mim, porque é uma experiência nova, né? E eu faço muita coisa no sul do Brasil. Então eu faço muita coisa. Todo evento que tem, eu tô palestrando, fazendo alguma coisa por lá, os maiores eventos de negócio de lá, mas é muito difícil você conseguir sair do sul do Brasil e subir, né? Então tem feito vários movimentos tentando aqui o centro-norte do país. Criar uma onda, né? Porque a cultura é diferente, a recepção das pessoas é diferente, a aceitação das pessoas é diferente, né? E hoje lá, esses dias eu tava conversando com o Ademir, que é o meu empresário lá, a gente chegou numa hora que ter dinheiro para pagar as coisas não resolve. Né? Então, por exemplo, a gente já pagou para aparecer na Fátima Bernardes, a gente já pagou para aparecer na Rede Globo como um todo, já pagou para aparecer em clipe de música, várias coisas. Mas agora a gente chegou numa fase que a gente não consegue avançar a não ser com boas parcerias. Então, uma das estratégias é fazer coisas fora, como essa, né? Porque por lá eu já sou meio que arroz de festa, todo evento que tem. Então, eu percebo que as pessoas já pensam assim, tipo, tá, vai estar o Evandro nesse evento de novo. Porque em todo evento eu tô. Né? Então, pra mim foi importante porque é um passo a mais aqui, né? Talvez pra vocês é mais um convidado e tal, ok? Porque é isso, né? Vocês, jamais, né? Não, imagina. Mas pra mim é muito importante porque é muito difícil pra gente conseguir coisas relevantes fora de lá, né? E tanto, inclusive, quando o Eduardo Smith esteve aqui, eu disse, cara, eu tenho que ir nesse negócio agora. Aí já chamei no Instagram e já tô aqui, né? Porque O internacional Eduardo Smith. Eu não tenho muita paciência, mas se quer, se não quer, não quer. Também já escrevi pra um monte de podcast, não me responderam, já bloqueei todo mundo no Instagram. Já não tenho paciência. É isso. Então é sempre muito rico todos os convidados que vêm aqui, cada um à sua maneira, organizando os caos. E assim nós dois vamos aprendendo, nós três na realidade, né? Que o Paulão das Picapes ali tá ali atrás, mas ele tá Paulo, incrível, inclusive. Parabéns, Paulo. né? Então a gente sempre aprende muita coisa muito bacana. E essa é a intenção do programa, realmente. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite, ter feito essa viagem imensa do Rio Grande do Sul até aqui. Eu sei que a sua agenda é lotada. É claro que agora nós vamos conhecer um lugar paradisíaco, que é o Pontão do Lago Sul. Inclusive, libere nossa entrada, libere nossos comandos. Que eu tenho 40 mil seguidores. Vai ser muito legal. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. Evandro, obrigado. Prazer te conhecer, cara. Um cara simpático, agradável. Acho que você cria uma série de sacadas, percepções pra galera que tá assistindo, né? E eu tenho certeza que esse é um episódio que a galera dá pra sentar, anotar um monte de ideias e sair praticando coisas novas aí. Obrigado, viu, querido? Prazer. E como nós conhecemos a vida inteira dele agora, desde quando nasceu, que jogava as xícaras lá por cima do muro, jogava a roupa fora, nós somos os mais recentes amigos de infância também. Agora. Excelente. Uma boa definição. Somos amiguinhos. Legal. Valeu demais. Valeu, Evandro. Obrigado. Muito obrigado. E eu que agradeço, né, pelo convite aí. E me chamem de novo, ó. Já fica aqui, né? Me chamem de novo. E ano que vem que eu vou estar internacional. Na volta da sua turnê, você já vai ter um monte de perrengue pra contar. Vai ter um monte de coisa boa pra contar. E obrigado, acho que vocês estão fazendo aí uma coisa interessante no cenário de podcast aí. E sempre que puderem, né, me chamem, conversem comigo. Eu tenho contatos pra indicar também. Enfim, tudo a gente pode prazer. organizar. Vamos lá pro sul pra vocês. Vamos passar uma temporada lá. Vamos lá. Serra Gaúcha maravilhosa. Vamos em agosto, é bem bom o clima lá. Vamos, é muito bom. Iremos. Ok. Paulão, valeu por hoje. Obrigado, Lucão, Paulo. valeu. Obrigado, Jota. Nós, Evandro, até a próxima, galera. Até lá. Se inscrevam aí no canal, não esqueça de tocar o sininho, joinha, pra cima, pra baixo, tanto faz, né, Evandro? Isso aí, importante você falar e comentar. Isso aí, vai lá, nem que seja xingar. Beleza, pessoal? Até mais. Até mais. Massa demais. Que legal. Gostaram? Poxa, que sensacional. Adorei jogar as xícaras do lado de lá do muro, jogar a roupa fora. Esconder a louça dentro do forno, né? E essa pia ali, taca no forno. Taca no forno, vai ficar limpo. E é sempre muito rico pra gente aqui. Então,
Ainda bem que deu problema agora no fim, né? Ihu! Só pra fechar o Tá. Que aí a gente Quer que eu vá aí, Paulão? carregador dele, seu tá onde? Tá aqui. Você trouxe o celular sem bateria. É dele. Você trouxe o celular organizado desse jeito. Você trouxe o celular sem bateria. Aí ele trava, né? Pra ele morre. Não, aí travou aqui a imagem.